Enfim, o problema retórico fundamental, segundo o Bose e do Antônio Vieira, era convencer tanto os fidalgos, que eram nobres, quanto o clero a colaborar com a reconstrução do reino, porque até então, né, o Estado se escorava na burguesia e nos novos cristãos. E o empenho dele nos discursos era exatamente induzir a essa reestruturação conceitual de valores. Por isso que o Bose considera que os discursos do Antônio Vieira pareciam modernos, no sentido de questionar quem é nobre, quem não é. No sermão da primeira dominga, ele vai falar algo que é muito importante assim, para a gente entender o pensamento dele, que é que o segundo nascimento de cada cristão vai depender da sua vontade, do seu trabalho, e que todo homem vai poder corrigir a desigualdade que reina no mundo através do trabalho, e que quem não recebeu a honra no sangue vai poder conquistar através do esforço. O padre Antônio Vieira, no caso, usava muitos recursos, passagens bíblicas, muitas anedotas, exatamente para construir esse argumento e para convencer os nobres a abrirem mão desses momentos de ócio. Porque tudo que antes era exaltado, no caso a contemplação, viver em solitude, esse tipo de coisa, agora ele vai tentar inverter a narrativa e vai colocar o ócio como sendo o pior dos pecados. No sermão da terceira dominga do Advento, ele vai determinar agora que as qualidades que os homens devem prezar a partir de agora não é suas posses, os seus títulos, e sim as suas ações. Porque o que vai definir o homem é o predicado. Que aí ele vai usar, no caso de João Batista, quando ele se diz, eu sou a voz que clama no deserto, aí ele vai dizer que ele está se definindo pelo predicado verbal clamar. Que o pregador não é só aquele que tem o título, mas aquele que de fato age, que de fato prega. E aí o Bose vai chamar a atenção, né, para essa estranheza que a gente pode ter de ver o Antônio Vieira trazendo, de um lado, o sistema mercantil e, do outro, essa ideia de fraternidade, do evangelho. Só que o Bose acha que é um discurso, na verdade, avançado e moralmente impecável, porque como é que ele vai explicar isso, né? De que a lei de Cristo seria algo que se estenderia a todos e que vai obrigar a todos, sem privilégios, e não só a lei de Cristo, mas também a lei da natureza. Aí o Bose vai chamar isso de justnaturalismo na linha anti-aristocrática. E o que move o discurso dele, de fato, vai ser a ação, né? Apresentando essa lei de igualdade como superior. No sermão da quinta dominga da quaresma, o Antônio Vieira ele vai ajudar a gente a entender um pouco o quadro social português e quem é o povo. O povo é quem não era da nobreza e quem não era do clero. Eu achei bem interessante esse sermão, porque meio que a gente vai caminhando junto com o Antônio Vieira, né? Pelo castelo, pela catedral, e aí ele vai apresentando, desse lado a gente tem os servos, a gente tem o ouro, mas não tem fé. E aí ele acaba fazendo uma crítica a essa dominação que o terceiro estado sofre, o terceiro estado é o povo, né? De que por trás dessa fachada monumental tem lavradores, tem artesãos, tem os mercadores que estão indignados. Eu fiquei na cabeça de que eu já tinha escutado esse sermão da Quinta Domingo em algum lugar, e aí eu lembrei que ele foi proferido em São Luís, né, no Maranhão. E lá tem uma lenda, que é a lenda da serpente, e aí quando você vai no centro histórico, eles sempre contam isso, de que esse foi o documento que primeiro apareceu essa lenda. Só que aí você vai ver, e ele realmente tem um tom muito de desabafo, um tom de mágoa, muito por causa do contexto histórico que estava acontecendo no Maranhão. Ele vai falar um pouco disso no próximo tópico, mas eu acho importante a gente já ter isso em mente, de que lá no Maranhão o conflito entre os jesuítas e os colonos era uma coisa muito intensa, porque o Maranhão ele estava praticamente isolado, assim, tanto geograficamente, né, quanto o poder dos jesuítas era bem mais difícil para eles lá conseguirem o objetivo. Qual era o objetivo dos jesuítas? Era não escravizar, mas catequizar. E os colonos não queriam isso. Tanto é que a gente vai ver aqui mais para frente que eles até foram expulsos de lá. Enfim,
Aí, no próximo tópico, ele vai tratar como o Antônio Vieira encarou, na obra dele, o trabalho indígena e os negros, e o trabalho dos negros na sociedade colonial. Ele começa falando do Sermão da Epifania, que o contexto é exatamente a volta dos jesuítas para Portugal, quando eles foram expulsos do Maranhão pelos colonos, e eles estavam pedindo para voltar para lá. E esse sermão, ele vai ser muito forte a presença da igualdade, ele vai pregar muito a igualdade por razões de natureza. E ele começa até falando do Belchior, que era aquele rei mago que era negro e que ele foi salvo por Deus da fúria de Herodes. Então ele diz, independentemente da cor, todos são iguais por natureza. Mas ele faz a observação, e por fé, porque o batismo teria limpado espiritualmente, né? O que acontece? Esse compromisso, ele foi abandonado pelos jesuítas, e o próprio Antônio Vieira reconhece isso, porque a igreja permitiu que os indígenas fossem escravizados. Eles tinham uma lógica de que metade do ano eles passariam trabalhando na roça dos colonos e metade do ano passariam sendo catequizados. E aí o Bosch até questiona isso, de como uma instituição que vivia dentro do Estado monárquico, como que ele ia fazer parte de um projeto social coeso. Ele diz que isso poderia ser feito por compromisso ou por resistência, mas que não deu certo de nenhuma das formas. Porque no compromisso o sistema ele se revela instável e que cada vez mais esse sistema mercantil ia precisar de mão de obra escravizada. E o enfrentamento entre os colonos e os jesuítas era de forma assimétrica, porque os jesuítas eram os mais fracos entre os mais fortes, que foi exatamente o que aconteceu lá no Maranhão. E aí, nessa fase, vai acontecer uma contraposição no pensamento do Antônio Vieira, porque de um lado vai ficar esses argumentos universais, que ele dizia que eram as leis da natureza, de que todos eram iguais, não sei o quê, e do outro lado vai ficar os interesses particulares. Então, ele vai sair dessa lógica cristã, dessa lógica de direito natural, e ele vai partir para uma retórica que precisa atender os interesses particulares, no caso. Então, ele até fala, eu esqueci de marcar qual foi a página, mas ele até fala assim, não é que eu não quero que tenha escravidão, mas se tiver, a gente precisa fazer uma distinção. O que é cativeiro ilícito e o que é cativeiro lícito. Então, foi a mesma coisa que aconteceu lá no sermão da terceira dominga da quaresma. Ele até mostra uma revolta com a escravidão, mas ele vai terminar com um discurso conciliador com os colonos. Ele vai dividir os indígenas e vai dizer, não, esses aqui podem ser escravizados e esses aqui não podem. E aí, agora, ele termina esse capítulo falando, em alguns sermões específicos, do tema da escravidão negra. E de que a argumentação que vai nortear essa questão é que a vida do escravizado se assemelha à paixão de Cristo. Primeiro que é importante a gente lembrar que os ouvintes desse sermão eram os próprios escravizados. Então, essa é uma alegoria envolvente, uma alegoria que foi feita para gerar identificação. No início do sermão, ele vai chamar atenção para esse fato da divisão social, que vai trazer enquanto os escravizados trabalhavam, os senhores usufruíam desse trabalho. Aí o Bosch até comenta a relação disso com a ideia de Marx, de que o trabalho humano produz maravilhas para os ricos e produz privação para o trabalhador. E continuando, o Antônio Vieira diz que, inicialmente, no pensamento dele em relação a isso, é de que ele não conseguia entender como Deus tinha criado os homens à sua imagem e semelhança, e alguns serem predestinados ao sofrimento e outros não. Só que o desenvolvimento do pensamento dele, a gente vê uma contraposição, por exemplo, entre o 20º sermão e o 27º, que lá no 27º ele vai trazer uma ideia de sacrifício compensador, de que a escravidão, na verdade, era providencial sim, e que aquilo ali estava sendo a redenção das almas, de que o corpo estava sofrendo, mas enquanto isso as almas estavam sendo libertas. E aí eu até lembrei de um artigo da professora Sueli Rodrigues, eu não lembro agora qual exatamente o título, depois eu posso conferir, mas que ela vai trazer o Hegel para exemplificar isso, de que essa base religiosa, que começou na religião, ela se transformou em base filosófica e científica para afirmar essa racionalidade de que, não, tudo bem escravizar por esse motivo. E aí, o final desse capítulo, o Bosch termina dizendo que essa condição colonial erguia mais uma vez uma barreira contra a universalização do ser humano.
Marcos, quer fazer algum comentário ou já passa logo para o outro capítulo? Não, pode ir, Dulce. Apresentei, depois eu faço comentário. Manda ver. Tá bom. Eu vou apresentar aqui para gente. Meu Deus, fugiu aqui. O capítulo 6, né? O capítulo 6 chama-se Antonio ou As Lágrimas da Mercadoria. Ele vem apresentar essa figura que é, assim, em tese, seria meio que antagônica ao padre Antônio Vieira, né? O Bose vai tecer várias críticas sobre isso e tudo, sobre em que medida ele realmente seria antagônico às ideias do Antônio Vieira, mas aí ele vem trazendo a figura do Antonio, né? Que na verdade ele tem vários nomes aqui em italiano, é o Jones Antonius Andreonius, também conhecido como João Antônio Andreoni, mas a gente vai aqui se até o pseudônimo dele, que é Antonio, né? Ali, no começo do capítulo, ele vem apresentando, né, quem é essa pessoa, né? Ele também é um jesuíta italiano que é trazido para o Brasil pelo próprio padre Antônio Vieira, né? E aqui no começo do capítulo ele vai apresentar justamente esse conflito, que é o que é como é que começa a surgir essa divergência entre as ideias do Antônio Vieira e a do Antoninho. Aí ele vai apresentar aqui qual é o grande discerne dessa divergência. É a questão da escravização indígena, né? Porque o padre Antônio Vieira ele tinha essa visão de que os indígenas tinham que ser catequizados. Já o Antonio ele tinha essa visão, né? Já muito voltada para a questão do mercado, né? De que o, os senhores de engenho poderiam explorar a mão de obra escravizada e os jesuítas não poderiam, né? Aí o conflito começa aqui, inclusive o próprio Bose vai chamar o Antonio de anti-Vieira, né? Porque as ideias dele, eles meio que tinham várias divergências, inclusive sobre a questão da administração dos indígenas. O Antonio ele se colocava, eles questionavam por que jesuítas não portugueses não poderiam participar dos postos de administração, eles não poderiam administrar os indígenas e tudo, e a partir disso começa um conflito meio que institucional dentro ali da companhia, entre a figura deles dois, né? É um conflito que meio que ali, com base em cartas e tudo mais, inclusive o Bose coloca aqui num dado momento que o, o Antonio ele vai receber o apoio dos seus pares em grande medida e o Vieira vai sofrer algumas sanções por conta disso, né? Inclusive ele coloca aqui também que o próprio Antonio ele meio que deu fim a alguns escritos do Antônio Vieira, justamente para não disseminar as ideias dele e tudo mais. O começo do capítulo é justamente isso, é colocar o Antonio como essa como esse antagônico, como esse traidor, né, do espírito do Antônio Vieira, né? Fala muito mais sobre a pessoa dele e tudo mais, e essa relação com o Antônio Vieira. Aí depois ele vai começar a falar sobre a obra dele, sobre o livro, né? Que é esse livro, o Cultura e a Opulência do Brasil. Aí aqui, o segundo boss, o Antônio, ele é lido como o primeiro economista do Brasil, né? Porque ele vai trazer a escrita dele, o Bose fala que é uma escrita objetiva. Só que aí ele diz, né, que o que seria esse objetivo quando você tem instaurado um estado de violência e de opressão já está ali colocado. Como é que você vai ser racional e objetivo você tendo essa situação dada na realidade? Ele diz que ele faz isso, a objetividade, então seria meio que não olhar para essa realidade e se ater a questões que estão ali mais voltadas para o mercado, para a exploração da mão de obra e tudo mais. Esse livro ele é meio que uma espécie de manual, né, para outros senhores de engenho, mostrando como os senhores de engenho poderiam explorar de modo a otimizar a exploração dessa mão de obra escravizada, né? E ele vai falar coisas assim, tipo, esse cara é muito mau caráter. Ele fala que o senhor de engenho ele não pode ter ele não pode ser arrogante, ele não pode ser violento, porque isso vai suscitar mais violência. Ele tem que dar ali umas migalhas,
que meio que para criar aquele sentimento de gratidão e que isso melhore a servidão, e que com isso ele vai ter mais ganhos econômicos e tudo mais. E lá no livro ele descreve assim de maneira muito rica, com detalhes assim as questões econômicas mesmo, a situação econômica do Brasil, como um possível senhor de engenho poderia explorar economicamente o Brasil, as riquezas que aqui tinham, como poderiam ser exploradas, e ele dissecava tudo isso muito bem. Tanto que esse livro, ele foi confiscado, ele foi censurado pela coroa portuguesa, porque ele não pôde ser publicado, porque a coroa portuguesa argumentou de que isso atraria interesse de outras potências econômicas da Europa para o Brasil, né? Isso poderia prejudicar a hegemonia portuguesa aqui. Tá? E para o Antonil, o sujeito é o objeto, né? O sujeito para o Antonil é a cana-de-açúcar, é o que pode... Travou para vocês aí também, pessoal? Pouco. Ixi, Edu tá congelado ali. Esperar, será que ele volta? Vamos ver, ele desligou o áudio ali. Ixi, caiu. Será que a gente espera ele um pouco? Para ver se ele consegue voltar? Bem nessa parte aí do que o sujeito para o Antônio é o cana-de-açúcar, a própria mercadoria, ó, voltou aí. Olha o áudio aí, Edu. Caiu, voltei. Deu uma... Tu parou bem na parte do que pro Antônio o sujeito é a cana-de-açúcar, né? O objeto, a mercadoria. Pronto. Para o Antonio era justamente essa era a grande diferença entre ele e o Antônio Vieira, né? Para o Antônio Vieira, o sujeito era o escravizado. Para o Antonio, o sujeito era a mercadoria, era o engenho, era a cana-de-açúcar, era o minério, era tudo aquilo que poderia ser explorado economicamente, né? Inclusive aqui um dos tópicos ele fala assim, quando o objeto vira sujeito e o sujeito vira objeto, justamente no momento que ele vai discutir essa questão. Aí, durante o texto, ele fala, o Antonio, nesse texto, que é o Cultura e Opulência do Brasil, ele faz várias analogias ao corpo humano, né? Isso se referindo à mercadoria. Quando ele se refere às pessoas escravizadas, ele só diz que o escravizado ele é a mão do senhor de engenho, né? Que ele está ali para servir ao interesse econômico. O grande cerne é justamente isso. O Vieira, ele tem, o Bose fala que ele tem uma visão assim um pouco do lascasiana, da modernidade, né? Que é a modernidade como o que seria a razão, que vai emancipar aquela pessoa, tipo, através da catequização, né? O grande interesse do Vieira era catequizar. Já o do Antonio era explorar economicamente essa mão de obra que estava ali disposta a ele e tal. Já falei sobre isso, sobre essa questão da caridade útil. Assim, você lendo o texto, você fica pensando, cara, como esse cara é um canalha, né? Tipo assim, a forma como ele fala, ele literalmente descreve como um senhor de engenho tem que agir para conseguir enganar as pessoas escravizadas, conseguir ludibriar, fazer, porque ele fala no momento que a violência era tão grande que as pessoas, as mulheres escravizadas preferiam, né, abortar o filho propositalmente para que ele não sofresse aquelas mesmas violências que ela sofria. E ele aborda isso mostrando como o Senhor deveria enganar essa mulher para que ela se sentisse bem naquele lugar e com isso ter uma prole gigante e para isso, né, movimentar e gerar mais riqueza para ele. Realmente ele é muito, enfim, o cara lê esse texto assim muito puto, mas a gente aí assim, né,
de um modo geral, a discussão desse capítulo é meio que isso, né? O Antônio em paralelo ao Antônio Vieira, né? E como esse discurso da mercadoria, como essa nascente do pensamento capitalista vai se instaurar aqui e como a importância da mão de obra indígena escravizada, ela está aqui em disputa, né? Ela tá no centro aqui da discussão. Aí eu vou passar para o capítulo seguinte, como o Marcos falou que era para... Eu fiz um monte de anotação, Mônica tá uma bagunça aqui, mas eu acho que dá para a gente deu para entender mais ou menos como é a dinâmica desse capítulo, né? A gente pode ir dissecando ele na discussão. E o capítulo seguinte é o capítulo que ele vai falar sobre o indianismo do Alencar, né? O mito sacrificial. Aí aqui ele vai falar sobre como esse movimento do indianismo Alencar ele é meio que balizado por essa visão romantizada da modernidade que a Europa tem, né? Essa visão de conciliação, da negação do conflito, e ele vai citar aqui os exemplos das obras do José de Alencar, algumas delas muito bem conhecidas, né? Que a gente vê no colégio, há muito tempo eu não via, mas nem lembrava mais do Peri, da Ceci. Então, deu uma nostalgia de ler esse texto. E ele vai falar sobre justamente isso, sobre o que seria esse mito sacrificial. Ele coloca aqui o indígena numa situação de completa submissão ao Senhor, né? E o sacrifício, no caso, seria negar a sua própria existência, negar aos seus semelhantes para se submeter à lógica do Senhor. E esse comportamento servil e tudo mais, e que ele cita também a questão do batismo como meio que o ápice disso, né? Como ele se transforma, né? Como ele se submete a essa lógica senhorial, né? Através do batismo e tudo mais. Aí ele vai trazer alguns trechos e tudo, é bem interessante. E ele fala, o Bose traz também uma exceção na obra do José de Alencar, que ele cita aqui um trecho que meio que ele vai, aqui no caso, nesse trecho de uma das obras dele, ele vai retratar, de fato, a colonização como tragédia mesmo, como violência e tal, mas que é um ponto, assim, a única vez em que ele vai retratar a relação, né, indígena e senhores de escravos dessa maneira, né, de uma maneira mais próximo da realidade. E ao longo do texto ele vai fazer um paralelo com a obra do Gonçalves Dias, que é para mostrar como, assim, como seria, né, uma visão um pouco mais aproximada da realidade, porque aí ele vai dizer que o Gonçalves Dias ele está localizado, ele é aqui do Maranhão, ele teve acesso a mais conflitos e aqui nessa região que tinha. Então, como ele vai trazer uma narrativa um pouco mais aproximada, apesar de que não, assim, não é 100%, mas ele vai trazer um pouco da narrativa do conflito, né? Aí ele coloca o paralelo das duas obras eu até achei muito interessante aqui um trecho que ele coloca, vou pedir licença para ler aqui esse texto, da obra Os Timbiras, do José de Alencar, do Gonçalves Dias, né, que ele diz: chama-lhe progresso, quem do extermínio secular se ufana. Eu, modesto cantor do povo extinto, chorarei nos vastíssimos sepulcros, que vão do mar aos Andes e do Prata ao longo e doce mar das Amazonas. Meu óculos está embaçando aqui. Então, assim, aqui ele vai trazer, o Gonçalves Dias, ele já vai um pouco de encontro, né? Ele vai trazer como o outro lado do mito da modernidade, né? Que aqui é o colonialismo como realmente como uma violência, como um genocídio, como a usurpação das riquezas naturais. E, assim, de uma maneira bem sintética, o capítulo ele começa justamente nisso, né? Ele vai trazer todo o mito do bom selvagem, que é o que o Alencar trabalha, né? Essa relação de submissão que o indígena vai ter com os senhores, e ele vai trazer logo em seguida esse paralelo com Gonçalves Dias numa forma de mostrar como seria uma narrativa um pouco mais fiel à realidade.
Aí a Zizi vai continuar. E aí, no final do capítulo, só uma síntese mesmo, que ele vai falar sobre como José de Alencar criou um quadro do Brasil colonial, a imagem e semelhança da Europa feudal, começando pela edificação mesmo. Ele vai falar sobre a edificação do Dom Antônio, né, que vai ser descrita como uma mistura da arquitetura colonial brasileira com a de um castelo medieval. Tem uma arquitetura simples e grosseira da Casa Grande, mas também dentro tem brasões, tem escudos, enfim. Mas o que marca mesmo o indianismo da Alencar é essa inserção do selvagem, que seria o peri, no mundo da nobreza. E aí, na figura do peri, foram colocados todos esses valores, que seriam virtudes senhoriais, né, como a honra, a lealdade e principalmente a devoção a Ceci. E, inclusive, essa devoção salvou, o Bozzi pontua isso, que salvou várias vezes os maris da morte. Tem uma parte que acho que está na página 189, que eu grifei aqui, que eu achei muito interessante a síntese que ele faz, que é a de que esse sistema não só reproduz simplesmente o modelo de convivência entre os fidalgos europeus, porque não é uma relação entre iguais. Quem o instalou pretende subjugar o outro ao seu próprio mundo de dominação. Então, o peri, ao mesmo tempo que ele é o nobre, né, ele é servo da Ceci, do mesmo jeito que a Iracema também era serva do conquistador e do mesmo jeito que ela morreu por causa dele. Aí, no finalzinho, ele faz uma outra observação sobre o solar dos maris, de que lá no começo do capítulo, ou do livro, na verdade, ele fala que não é somente um castelo no trópico, como sugere o título dessa parte aqui. Ele diz que nos fundos do solar moravam os acostados, que aparentemente era um sistema parecido com o sistema feudal, só que do sistema feudal com os vassalos e enfim. Só que ele vai trazer um elemento novo, que é o dinheiro, que é o ganho. E em relação a isso, o Bozzi diz que essa brecha poderia ter ensinado o Alencar de que a colônia ela não estava repetindo a Idade Média, de que ela já estava, na verdade, abraçando uma sociedade aberta, que estava com interação com o mundo, enfim. E aí eu acho que é isso. Não, beleza, pessoal. Beleza, Zilda, Edu. Excelente aí a apresentação. Foi top. Acho que conseguiram deixar bem evidente aí os argumentos de cada capítulo, que cada um deles explora a partir do padre Antônio Vieira, do Antonil e do José de Alencar. E aí, pessoal, você acha que pegando algumas coisas que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar, só deixa eu admitir aqui, que eu não estou conseguindo abrir, deixar assim sala. A Emily, que é do IDP, falou que está com problema de tirar a sala de espera. Toda hora tem que aceitar aqui. Mas eu acho que pode ser interessante pensar um pouco o contexto histórico, especialmente ali do padre Antônio Vieira e do Antonil, né? Porque é um contexto muito particular da história do Brasil e da emergência do Estado colonial, e um contexto muito de disputas políticas também, que o Bozzi ele fala, mas ele não dá muita ênfase, porque o foco dele, inclusive, não é um trabalho muito de história, mas de crítica literária. A partir da crítica literária, conseguir fazer uma abordagem crítica do processo de colonização, mas não é o foco na história em si, mas ler a história ou nuances da história a partir desses autores, desses pensadores do Brasil colônia. Mas acho que tem contextos específicos, especialmente nos 2 primeiros capítulos de hoje, que são importantes, tendo em vista que o século XVII no Brasil é um século muito fundamental no devir, no desdobrar, no desenrolar da história da sociedade brasileira, e que aparece ali, mas o Bozzi não desenvolve. E eu acho que permite entender a ação do padre Antônio Vieira, e aí por isso que eu até brinquei no começo, né, de todo mundo chegar, que às vezes a interpretação do padre Antônio Vieira feita pelo Bozzi é um pouco generosa com o padre Antônio Vieira, na medida que o padre Antônio Vieira era um dos principais ideólogos do Estado colonial, um dos principais mentores ali. Não só o Antonil, que o Antonil fica muito expresso, que o Antonil defende a escravidão, que o Antonil não tem nenhuma questão moral em relação à escravidão, né? Ele dá como um dado, inclusive a objetividade, mas parece que o padre Antônio Vieira tem o padre Antônio Vieira das cortes,
de que ele defende a mercadoria, de que ele usa o discurso cristão contra o estamento, de que ele defende que o Estado deve se aliar, no caso a coroa, a burguesia, para desenvolver o capitalismo, e de que é o Padre Antônio Vieira da colônia, que é que ele tem as contradições com os indígenas, mais e menos com os negros, mas que ele tem algumas contradições. Parece que tem dois Padre Antônio Vieiras no capítulo. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Um Padre Antônio Vieira da Europa, progressista e tudo mais, mas qual é o progressismo dele? É defender o capitalismo, é defender ali, é contra o estamento, mas não é contra uma igualdade e tudo mais. Ele está defendendo ali a maior livre circulação e o fortalecimento daquele Estado colonial. E há o Padre Antônio Vieira da colônia, que parece que as preocupações do capitalismo são diferentes em relação àquelas que ele tinha na Europa. E, ao meu ver, essa interpretação é um pouco problemática. Mas por que é importante esse século? Né? Voltando, depois eu chego no Padre Antônio Vieira. Porque o Império Português, o colonialismo português, está sendo contestado bastante. Ele vai ser contestado por Portugal no início do século, né? Meados do século XVII, não 16, está falando 16, 17, está esparramado pelo mundo. Está na Índia, vai estar no Japão, está na África e vai estar no Brasil. Só que vai estar contestado imensamente. Vai perder colônia na Índia, vai perder os entrepostos no Japão e vai começar a perder também na África e no Brasil. É o momento da ocupação holandesa, é o momento ali das guerras africanas contra os holandeses, é o momento do Quilombo dos Palmares, é o momento da guerra, a guerra dos bárbaros, né, que é a guerra contra os indígenas no sertão nordestino. Tem muitas coisas acontecendo que estão em xeque ali. E o Padre Antônio Vieira, portanto, está aconselhando a coroa, tendo isso em vista. Além de tudo isso, tem a invasão de Castela a Portugal, também na Europa. Portugal está por um fio de perder ali o seu domínio sobre os mares. E o Padre Antônio Vieira está aconselhando a monarquia e a burguesia portuguesa de que se ela não muda de comportamento, de que ela não se adequar ao discurso daquele momento, Portugal vai ruir. Tanto que em vários momentos o Padre Antônio Vieira fala isso, né? O nosso reino depende disso. O clero e a nobreza têm que entender que se eles não pagarem impostos também, como o terceiro estado paga, o império vai ruir. Ele está diante ali de uma costa que Portugal está quase tomando em vários lugares do mundo. Portanto, ele é um ideólogo do Estado colonial. Não é um sujeito de contradições, como Bose coloca muito. Ele é um sujeito ali que está defendendo, e mais do que isso, que é algo que não aparece ali no capítulo do Bose, o Padre Antônio Vieira é um extremo defensor do tráfico negreiro. Lá aparece bem por aspas, quando ele justifica pela providência e pela salvação a transmigração dos africanos para a América. Mas o Padre Antônio Vieira ele é um grande defensor do tráfico negreiro, não só por meio dos sermões, mas por meio de cartas, por meio de documentos enviados ao Estado colonial, como também o Padre Antônio Vieira vai ser uma pessoa que vai justificar a escravidão e vai legitimar o ataque a quilombos. Ele vai ter umas grandes pedras no sapato do Padre Antônio Vieira ao Quilombo dos Palmares. Portanto, o que está colocado ali no Padre Antônio Vieira? Que ele está defendendo, de fato, a maior circulação da mercadoria, o fim dos estamentos, né, o fim dessa legitimidade natural ou religiosa dos estamentos. Ele está orientando o Estado colonial, a coroa portuguesa, mas, ao mesmo tempo, essas orientações voltadas para a metrópole estão conectadas ao que está ali se consolidando no Atlântico Sul, que é o tráfico negreiro, e que estava em xeque naquele momento, tendo em vista o confronto português com a Holanda. Então, o Padre Antônio está meio que limpando o campo ali para o Estado colonial português e está tentando construir discurso. Portanto, assim, até para a gente pensar um pouco, o Antonil, obviamente, tem uma radicalização Antônio Vieira, mas não é uma grande anti-Vieira, é uma continuidade, é quase um desdobramento ali dos ideais que perpassavam um pouco a obra do Padre Antônio Vieira. Enfim, então acho que esse contexto histórico do século XVII é muito importante, porque Portugal está em xeque, mas Portugal, especialmente os negreiros brasileiros, vão sair vitoriosos no final desse século. Os holandeses vão ser expulsos do Brasil e da África, o Quilombo dos Palmares vai ser destruído e vai haver a vitória ali sobre boa parte das comunidades indígenas no sertão nordestino. Então, é um momento de tensão, mas que Portugal, não Portugal no caso, mas já os brasileiros, a elite brasileira vai sair vitoriosa no final desse processo. Então, o Padre Antônio Vieira é o ideólogo desse processo. Acho que pensar isso é importante, até para criticar um pouco o Bose. Né? O Bose tem uma visão tanto quanto bondosa do Padre Antônio Vieira, que não é bem assim.
E aí eu acho que tem uma questão, aí, andando um pouco para o Antonil, que eu acho que é bem interessante o capítulo também do Antonil, é pensar essa inversão que o Edu colocou, né? Da cana-de-açúcar como sujeito da história, né? E de como ele construía esse argumento sobre a cana-de-açúcar como sujeito do desenvolvimento brasileiro, a experiência e a metáfora religiosa que ele utiliza para isso, né? Porque no Padre Antônio Vieira, o negro se assemelha ao Cristo, né? O africano explorado, ele é o Cristo brasileiro, e o Cristo na América, no caso, e que ele tem que passar pelo Calvário para salvar a alma dele, né? Tem aquela dualidade do corpo e da alma, e estar na América é salvar a alma. No Antonil não tem nem essa discussão. Quem passa pelo Calvário é a cana que é macerada, a cana que é destruída, a cana que vai ser atacada pelos negros, né? O operário contra a mercadoria. É um processo de construção da história brasileira em torno da cana, e mais o que isso? Que sublima, né? O negro vira um objeto e vira um sujeito ali que a sua experiência moral não importa, a sua experiência de violência, a sua experiência de dor não importa para aquela história, né? Eu acho esse capítulo bem interessante para pensar essa emergência da mercadoria e do valor capitalista na história brasileira. Acho que é interessante, especialmente para pensar esses nuances. Aí eu acho que tem uma nuance diferente entre o Padre Antônio Vieira e o Antonil, que é importante que o Bose capta, né? Capita é feio, né? Capita é o nosso capita de 70, o lateral direito, Carlos Alberto Torres, né? Mas, enfim, pessoal. E a última coisa que eu acho que é interessante, só para complementar aí, que é o último capítulo do José de Alencar, que é essa ideia do sacrifício, né? Essa visão do romantismo brasileiro. E aí acho que é interessante pensar o José de Alencar como fundador, né? Ele não é qualquer autor, mas ele é tido até hoje. Inclusive, a gente tem isso, né? Quando a gente vai para a escola, né? O Edu lembrando, né? Do Peri da Cecília do Guarani e tudo mais, ou quando a gente lê outros livros, né? Iracema, ou os livros já sobre escravidão do José de Alencar, né? A gente trabalhou no Clube do Livro umas 3 semanas para trás, Tronco do Ipê, Tio e tudo mais. Essa visão romântica do Brasil, e que ele é um pai fundador, né? A gente tem na escola, assim, José de Alencar meio que funda a literatura nacional no Brasil, é aquele que dá e tenta fundar o nosso caráter de identidade nacional, isso tudo. Mas como entram os indígenas nesse caso, que é abordado no capítulo 6, de que é essa questão do sacrifício, né? Primeiro, que é uma visão idílica desse passado, uma visão romanceada, em que é sublimada a violência do processo de colonização, a guerra, o extermínio, o genocídio não aparecem ali na história. E de que há, dentro dessa lógica medieval da construção do enredo, de que o indígena ele consegue acessar a sociedade do estamento. No entanto, ele tem que se sacrificar. Ele só acessa, ele só é visto como igual quando ele se auto-aniquila, quando ele faz parte ali daquela comunidade branca, aniquilando, mudando de nome, convertendo seu catolicismo e muitas vezes, no final da história, morrendo também. Acho que essa é uma questão importante, né? Como é que se constrói esse mito da brasilidade, mas no qual o lugar do indígena e, subsequentemente, também do negro, que nem aparece nos dois primeiros livros clássicos do José de Alencar, são sublimados. E aí sublima-se não só a violência, não só o genocídio, não só a exploração, mas sublima-se, inclusive, o lugar desses sujeitos na história. Os sujeitos só vão aparecer quando eles se sacrificam, quando eles renegam seus próprios valores. Isso está muito no Iracema e também está lá no Guarani. Eu acho isso muito, muito interessante, porque tem uma questão que o Bose não esmiuça isso muito, né? Mas pensar que isso é um desejo literário, no caso, né? O desejo de que o indígena se sacrifique. Mas que a literatura, muitas vezes, ela é a representação de um desejo do poder de fato também. E qual era o poder o poder de fato das elites? Era o desejo de aniquilação dos indígenas, era o desejo de genocídio dos indígenas, como continua até hoje. A literatura meio que ela é uma dobra do desejo do poder factual, de que o sacrifício é aquilo que você não pode dizer em termos literários expressos, mas da política de genocídio praticada pelo próprio Estado brasileiro. Eu acho que o Alencar constrói uma chave ali das elites brasileiras, né? Que é muito comum até hoje, né? O negro está aí, presente na representação nacional, o indígena também, mas a lógica dessas mesmas elites é aniquilar esses sujeitos, é genocidar esses sujeitos. É uma coisa que tem um intelectual do samba que fala muito, né? A cultura negra sem o negro, ou a cultura afro-brasileira sem o próprio afro-brasileiro. Como isso é muito comum
em relação a indígenas e tudo mais. Na academia, hoje, a gente tem vários pensadores aí de pensamento indígena brasileiro, né? E cadê os próprios indígenas na academia, né? Falando. Teve aí aqui no Roda Viva semana passada, mas são poucos indígenas, enquanto tem vários brancos falando aí sobre o pensamento ameríndio e tudo mais, né? Enfim, pensar um pouco essa lógica como uma lógica, como uma fenomenologia mesmo do poder no Brasil. Enfim, pessoal, falei demais. É até um pouco bagunçado, mas é que é muita coisa que tem nesses capítulos do Alencastro, do Alfredo Bós, estava falando de Alencastro hoje pela manhã nas aulas, mas no Alfredo Bós a gente debater. Beleza, pessoal? O que mais aí? O que vocês trazem aí? Até para a gente trocar uma ideia e tudo. Eu fiz esse panorama histórico só para a gente pegar algumas coisas aí. Pessoal aí, própria Zilda, Edu, mas também Isa, Olga, Joyce, Lidiane, Durval, Mateuzinho, Henrique. E aí, pessoal? Nadinha? O Henrique levantou a mão aí. Pô, eu não consegui acompanhar tudo, porque meu Zoom tava, tipo, na mouse. Mas tava pensando que eu ia apresentar essa semana, né? Então eu fiz umas anotações do texto, e acho que todas devem ter sido cobertas, mas um que eu achei interessante, e até se comunica com algo que eu tava conversando com o Marcos, que é a questão do mito no capítulo 6, né? Tipo, a gente percebe o mito que a gente estava falando agora também, desse Brasil brasileiro e indígena, que tipo, é um mito de grupos brancos, mas também tem um mito bem importante que é o que o Freire constrói, né? Então, tipo, eu estava falando com ele sobre a perspectiva de ver Freire como um romance, mas eu acho que, tipo, essa perspectiva de ver como um mito, assim, que o autor põe é bem boa, assim. Só isso. Não, massa. Inclusive, o Gilberto Freire era um grande leitor do José de Alencar. Quando ele escreve a dissertação dele aqui nos Estados Unidos, ele escreve várias anotações que a primeira pessoa que entendeu o sentido de Brasil foi o José de Alencar. Ele dedica, inclusive, Casa Grande Senzala ao José de Alencar, né? Então, assim, já se pega um pouco aí a conexão desses sujeitos, né, minha gente? O que mais? Vamos falar aí, quem mais? Professor, eu meio que entendi o indianismo também como uma tentativa de criar uma nova identidade para o Brasil, uma nova nacionalidade, na verdade, que o José de Alencar estava tentando fazer, no caso. Mas eu acho que foi mais ou menos isso também, uma tentativa de quase como uma miscigenação, de trazer o indígena, mas não o indígena, de transformá-lo dentro da cultura, dentro de uma nova cultura, eu acho. É isso. E que é muito isso, Joyce, é muito... Porque até não falei um pouco, né? Mas o José de Alencar ele escreve ali já indo para a entrada da segunda metade do século XIX no Brasil, né? E ele pega ali, como o próprio Bose coloca, o tempo saquaremo, quase o final do auge do tempo saquarema, que é esse tempo absoluto domínio senhorial, que vai ali, em geral, do final do período regencial até 1860, a 1831 a 1860 no caso. E o José de Alencar, ele é um intelectual da elite dirigente do Brasil. Isso é importante também, que às vezes a gente, quando lê ele na escola, não se fala muito, mas o José de Alencar é um dos grandes defensores da escravidão e vai defender a escravidão, inclusive, quando ela começa a cair. Lá em 1871, com a Lei do Ventre Livre, quando se já tem uma visualização que a escravidão vai degringolar no Brasil, o José de Alencar vai arredar o pé, ele vai brigar contra o Dom Pedro II, vai brigar contra o Conselho de Estado, que já tinha uma posição um pouco mais, entre aspas, liberal. José de Alencar não, falando que aquilo seria o fim do Brasil.
Então, o José de Alencar é um sujeito absolutamente conservador e um dos grandes ideólogos ali da classe senhorial no século XIX. E tem uma questão. Ele escreve no momento que o Brasil não tem uma identidade, né? Talvez até hoje a gente não tenha, né? Mas a gente hoje tem mais alguns fundamentos, ainda que sejam tanto quanto ideológicos, do que seria a brasilidade e tudo mais. Mas naquele momento era um país acabando de sair da independência e com uma série de divisões sociais muito colocadas, né? A divisão fundamental entre senhores e escravos, a composição de uma sociedade política extremamente restrita do ponto de vista dos direitos políticos, e mais do que isso, uma identidade perante ali o mundo, né? O Brasil era difícil encontrar o seu lugar dentro da ideia de civilização ocidental. Portanto, tem esse movimento de se criar o Brasil por meio da literatura, de tentar criar uma representação nacional e que se pense a nossa singularidade. Que país é esse? Que Estado-nação é esse? Quais são as nossas diferenças em relação, por exemplo, aos países europeus, em relação aos países latino-americanos, em relação aos países do norte da América, por exemplo, Estados Unidos. E aí, o indígena vai ter esse papel, ali nos 2 primeiros romances do José de Alencar, né, os 2 mais famosos, Guarani e Iracema, de tentar construir essa singularidade. O Brasil tem como grande diferencial a presença do indígena. E acho que é aí que entra a sacada do Bose, né? Mas como o indígena entra dentro desse mito nacional brasileiro, dentro dessa ideia de construção da identidade nacional primária por meio da literatura, né? E ele vai analisar isso, né? Por isso que o nome do capítulo, inclusive, é sacrificial, né? O indígena entra para morrer, entra para ser sublimado, né? Ele tem uma presença, mas é uma presença para ser negada, para ser ali subalternizada, para ser estereotipada muitas vezes, e ele vai entrar para se negar, ele vai entrar ali para se converter e, no limite, vir a morrer também. Eu acho que isso é uma sacada muito boa. E como é que se constrói? Tanto que é isso, que literatura indianista é essa, né? No qual o indígena entra com essas condições. Enfim, falando demais. É que vocês estão fazendo mais perguntas, eu acabo falando, né, minha gente? Mas, assim... O que mais aí, pessoal? O que vocês acharam aí e tudo mais? Professor, eu não sei, assim, trazendo um pouquinho do Antonieu para a atualidade, eu não sei se seria muita viagem na minha cabeça, óbvio que a gente está falando de um outro sistema econômico, o capitalismo ainda não tinha se firmado, etc. Mas, né, quando ele fala sobre essa maneira como o senhor de engenho tem que levar os escravos, como organizar, como se relacionar com eles, eu penso muito sobre como, né, com essas novas legislações que estão sendo aprovadas, que estão sendo colocadas em pauta, como isso assim, ainda faz parte assim, do imaginário coletivo, assim, quando a gente fala de direitos básicos, assim, direitos dos trabalhadores, muita gente acha que é muito favor, como se o patrão estivesse fazendo um sacrifício em ofertar esses grados, mas sendo que, muito pelo contrário, é o mínimo do mínimo. E hoje em dia está sendo cada vez menos ofertado, está sendo tratado como se fosse, né, que nem o Matheus aqui falou, regalia, e nessa nova CLT, que nova nada, mas com essa CLT que aprova diversas formas de trabalho, que, né, assim, as pessoas não sabem quando vão ser chamadas, se vão ser chamadas, sem nenhum tipo de garantia. Então, assim, é algo assim, tipo, o Eduardo falou, ele é um mau caráter. Mas, ao meu ver, esse mau caráter continua até hoje dentro do imaginário brasileiro, assim, principalmente das elites. Isso, você falou é muito massa, assim, porque eu fiquei pensando, tem várias coisas, né, que dá para ficar pensando nisso. Assim, eu fico falando, pessoal, porque ninguém pede ali no chat, sou próximo, eu quero falar e tudo. Eu acabo falando para não ficar aquele silêncio aqui também. Mas vocês podem se inscrever ali no chat, inclusive, né? Eu estou aqui meio que... Sabe quando junta todo mundo, você faz um aniversário num boteco, e aí junta um bando de gente que não se conhece, aí você tem que meio que ficar fazendo até o povo se interagir, até o povo já está um pouco meio cachaçado para se interagir. Estou fazendo essa coisa, assim. Quando ninguém fala, eu vou lá e falo. Nos aniversários, que é assim, geralmente.
junta aquele povo da infância, o povo da faculdade, a Ai, que galera saudade disso. que dá rolê, fica tipo assim, meu amigo, quem é esse povo assim? Vê um povo de cada canto, povo que você conhecer da catequese. Aí fica assim, caralho, cada gente viaja. Mas quando você vê no final da noite, tá todo mundo louco se curtindo. Diga aí, Edu, então eu não vou falar. Aí eu ia falar, mas depois eu falo aí. Não, sobre isso que a Isabela trouxe, eu achei interessante também uma parte em que ele fala sobre a própria construção narrativa do livro, né? Como o Antonio ele vai construir o livro em tempos verbais, assim, ele vai construir o livro todo de uma forma impessoal, de uma maneira passiva. Ele fala até aqui, ó, roça-se, queima-se, alimpa-se, entende? Corta-se, é tipo assim, quem é o sujeito nessa relação de trabalho, né? Aí, como a Isabela trouxe essa questão da atualidade, em que o trabalhador está cada vez mais assim visto como sempre foi, né? Mas isso, com o neoliberalismo isso se radicaliza muito mais e os próprios trabalhadores também começam a entrar nesse conflito pela produção, pela produtividade, né? Porque o medo ele entra o medo do desemprego, ele entra nesse fator como para impulsionar também a produção, né? E aí você vai, tipo, vai saltar lá no Brasil colonial, e você vem aqui em 2020, como essa narrativa, essa construção do discurso das relações de trabalho, ela meio que ela permanece. O que é que o Antônio está dizendo aqui com esses tempos passivos? Ele está dizendo que essa pessoa que está ali exercendo o trabalho, ele não é um sujeito, ele não é importante aqui. O importante é o que está sendo feito, o que está sendo produzido, o que vai ser consumido, o lucro que vai ser gerado. Aquela pessoa que está ali naquela relação, ela não é um sujeito, ela não é uma pessoa, né? Então, assim, quando a gente vê agora o estado que está atual, né? A radicalização do neoliberalismo, o trabalho intermitente, essa coisa, né? Do medo, até as questões também que como isso vai afetar a subjetividade. Então, assim, é uma ponte de séculos, mas que também está muito próxima, até é uma relação quase inerente ali, né? É só meio que a sequência lógica de toda essa narrativa. Então, eu achei bem interessante. Era basicamente isso. Massa, Edu, massa demais esse debate seu da Isa aí. Depois eu vou falar no final. Passa lá para o Mateuzinho aqui. Diga lá, Mateus. Professor, é só entrando também um pouco no que a Isa e que o Edu disseram porque eu achei muito interessante quando o senhor ressaltou aquela questão de ser uma caminhada para o sacrifício, né? Para no final você supostamente chegar numa posição de igualdade com aquela elite e tal, e aí entrando também nessa questão nessa situação da parte trabalhista, tipo, é engraçado como eles disseram hoje, tudo parece como se fosse aquela época, porque acho que ano passado, ano retrasado, estava acontecendo muito aquela questão de, tipo, se chegava numa empresa e aí eles não te davam direitos trabalhistas, eles falavam para você abrir uma PJ, né, e aí você se filiava como PJ àquela empresa, e é tipo, pode ser viagem da minha cabeça também, mas eu imaginei como se fosse uma via crucis mesmo, porque você vai se negando e você vai matando os seus direitos, né, numa visão assim de analogia, e aí quando você chega naquela parte que você faz a sua PJ, você em tese se compara a eles, porque agora você não é mais um trabalhador, você é um empreendedor, você é quase um empresário e, tipo, termina que no final das contas você tá se matando e você nunca vai ser igual àqueles que estão na elite. Eles vão te dar a impressão de que você está se equiparando, de que você está chegando lá, mas você nunca vai chegar lá porque é realmente um caminho para o precipício. E aí quando você vai ver que você já caiu, isso quando vê, né? Manda ver aí, Edu. Massa demais, Matheus. Eu tô anotando o que vocês estão escrevendo, falando aqui, para poder falar depois. Não, é que o Matheus trazendo isso, aí me veio aqui também
fazendo justamente essa ponte, né, com o texto e com a realidade. Quando o Antônio vai falar, né, lá aqui no manual que ele está colocando, como é que os senhores de escravos têm que tratar os escravos, né, como que ele tem que ter essa figura paternalista, tem que ter um relacionamento afável, justamente para potencializar a exploração e como isso vai trazer benefícios financeiros para ele, né? Aí, se a gente pensar nisso, e como isso também vai reverberar também na questão, né, do Casagrande Senzala, na relação ali amigável, na negação do conflito, como isso vai se perpetuando na nossa história. Tipo, ela começa aqui nessa construção narrativa e ela vem lá com o Gilberto Freire, vai também nessa negação do conflito, nessa questão da paterna, nesse espírito, né, de comunhão e não sei o quê, e como aí a gente vem caminhando ao longo da história e a gente olha para hoje o discurso, né, das empresas de hoje em dia, né? Você não é o meu empregado, você é o meu colaborador. Você, né, essa questão da pejotização, né? Você aqui é uma empresa também na nossa empresa, você faz parte, você é tão igual como a gente. Assim, essa dialética do neoliberalismo que coloca, né, o que o Dunker fala, né, o eu SA, né? Você se vê como uma empresa e você ser tratado como uma empresa e como isso vai criando essa sensação de que você tem que estar trabalhando o tempo inteiro, gerando um lucro o tempo inteiro, e que como esse discurso de que, não, você aqui é um colaborador, você é igual a mim, você não sei o quê, né, o CEO, né, que não é mais nem dono, não é mais nem empresário, esse cara vai construir toda essa narrativa de negação do conflito, na negação da luta de classe, que é para você, né, entrar no jogo dele, né, e você ali, coitado, a pessoa que está ali, ela está submissa dentro daquela relação, mas ao mesmo tempo tem todo um aparato, tem toda uma superestrutura que faz com que essa negação que está ali, esse conflito que está ali latente, tem toda essa estrutura que nega esse conflito, né? E como isso é benéfico para só um lado da moeda, né? É só o que o Matheus falando, né? Me lembrei disso, mas não quero monopolizar falando, meu galera. Pode falar. Não, pô, mas tá top aí, tá top essa sequência aí. A Isa abriu um campo aí para discutir, aí você, Mateuzinho, Edu aí falaram coisas muito maneiras. Tem como alguém botar o grupo aqui para o Durval poder entrar? É só porque o Durval e o Demitar também perguntaram, porque geralmente a gente organiza a chamada no final do semestre lá pelo grupo, para mandar o certificado. Inclusive, eu estou devendo, acho que no semestre passado para vocês, hein, pessoal? Porque a gente organiza por lá e aí no final do semestre eu envio para o IDP para eles contabilizarem as horas, beleza, Durval? E aí eles que fazem o certificado e tudo mais, enviam para vocês. Só então pegando algumas coisas. Diga aí, Jorge, então diga aí. Não, então achei que não tinha próximo, mas diga aí. Não, é que eu lembrei aqui também daquela parte que aparece, da parte que eu não sei se é o Antônio Vieira ou o outro que fala sobre os negros se sacrificarem, porque ele acaba se comparando com Cristo, porque Jesus também se sacrificou e tudo mais. Aí eu lembrei aqui que do quanto daquele ditado, né, de quem trabalha, Deus ajuda, e aí que tem muito essa ideia também de quanto mais você trabalha, que mais Deus vai te ajudar e mais Deus vai te não importa se o teu trabalho está te matando, mas o importante é que tu tenha ele ali. Acho que isso também veio muito daí, né, dessa ideologia cristã também, essa ideia do trabalho a todo o constante, com todo o sacrifício e tudo mais. Não, é muito isso. Eu depois vou comentar um pouco para a gente ver se a gente faz uns links. Diga aí, Isa, diga aí. Passando para você aí. É que também tem né, nessa mesma linha, assim, né, do trabalhador, nessas novas formas de economia, tem até a questão do Uber, né, não do Uber, do iFood, enfim, essas N plataformas aí, que elas entram como meio, elas não entram como o fim próprio para entregar o serviço. E aí fica para cima do trabalhador
abarcar tudo, se for um Uber, abarcar, sei lá, se o carro der problema, o problema é dele, não vai ser compensado pelos dias perdidos. Assim, existe uma coisinha ou outra se você sujar, o passageiro sujar, mas a empresa em si não se responsabiliza, ou até nessas empresas de entrega de comida, que para você, né, ser chamado sempre, você tem que trabalhar 7 dias por semana, quase 24 horas por dia, e que nem a Joyce falou, assim, essa coisa de, né, Deus ajuda quem cedo madruga, fica muita responsabilidade em cima do trabalhador que não é dele, que deveria ser de uma empresa multimilionária e ela simplesmente foge de tudo isso. Apesar de já ter alguns países que estão tentando regulamentar isso, não está, no Brasil, pelo menos, isso, com o desemprego em alta do jeito que está, as coisas estão ficando cada vez pior, e esse discurso de tem trabalho, mas ninguém quer trabalhar, acaba tomando forma. Em relação... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Em relação a isso que a Joyce falou, né, de o trabalho como muito importante, eu lembrei que eu li em algum lugar que, acho que foi no Trabalho, Lar e Botequim, não pensei no nome do livro, de que no período após a abolição, as elites, o objetivo das elites era mostrar aos escravos libertos de que o trabalho era um valor supremo da vida e tudo, sendo que naquele período os escravizados que foram libertos ficaram no trabalho subvalorizado, e a gente vê isso até hoje. Então, tipo, essa ideia de trabalho dignifica, mas dignifica quem? Como que vai dignificar se você já se encontra numa situação de vulnerabilidade em relação ao trabalho? Que é muito isso, né, Zilda? Lá no trabalho lá em Botequim do Chalub, mostra que o negro, dentro do contexto da virada do Império para a República, se constrói todo aquele discurso eugênico, né, contra o negro, contra os bairros negros, contra os hábitos dos negros e tudo mais. E a única forma dele se integrar àquela sociedade no pós-abolição era ele submeter a ideologia do trabalho, e obviamente que era uma ideologia que já tinha um pressuposto racializado também, que era assimilar o trabalhador ao branco europeu. Mas era isso, se você quer fazer parte da República, você tem que trabalhar. Você ainda vai fazer parte dela relativizado, mesmo trabalhando, você ainda é negro. Então, era essa construção, assim. Eu acho que a gente pensar um pouco, né? Como, depois de voltar nisso, como é sempre uma lógica de sacrifício. Você não é cidadão, você não é sujeito nessa história brasileira. A gente está indo lá da colônia, passando para a abolição e estamos chegando aqui já nos tempos de neoliberalismo. Você não é cidadão por ser cidadão, por nascer brasileiro, por ser sujeito. Você tem que sempre sacrificar por esse país, né? Depois eu vou pensar um pouco aqui para vocês, porque eu acho que essa noção de sacrifício surgiu na primeira reunião e surgiu de novo, assim. Eu acho que pode ser uma coisa importante para a gente pensar aqui no semestre, como a ideia de sacrifício explica o Brasil. E não é uma categoria... Hoje tem, né? O povo usa necropolítica, MIBEMB e tudo mais. Eu fico zoando, mas eu amo MIBEMB, é umas referências minhas da minha monografia, né? Eu sei que hoje tem a polêmica e tal, o povo que hoje está querendo bater no MIBEMB, até boto fé, mas sim, mas é que eu uso porque essas coisas viram moda quando chega alguém e de fora e fala coisas que a gente poderia estar pensando daqui já, se a gente fosse um pouco mais criativo. Mas como essa coisa do sacrifício surgiu no primeiro encontro, quando a gente pensou a noção do culto e tudo mais, e surgiu muito aqui na fala de vocês, também até para analisar essa lógica do neoliberalismo. E tem gente fora que vai pensando essa vinculação entre neoliberalismo e fascismo, né? Como a ideia de cidadania na razão neoliberal e na razão fascista passa pelo sacrifício. Mas por que a gente não consegue pensar isso pensando na nossa tradição, nesse país específico, né? A gente não precisa ir no fascismo para pensar o Brasil. A gente tem uma escravidão aí com 3 séculos e quase 4 séculos para dizer muito sobre a gente, né? Mas eu acho que tem algumas questões que são interessantes, né? Pensando todas as falas de vocês, mas tem uma questão que o Paulo Arantes fala, né? Eu escrevi um Twitter há um tempo atrás falando da nossa característica da elite como uma elite senhorial, né? E aí um monte de gente começou a comentar e tal, para pensar a discussão, e aí até para discordar, para dizer que não, que é burguesa mesmo e tudo. Enfim, mas teve um tweet lá de um professor
do Fernando, eu não sei o nome dele, é Fernando Louverture, que está lá no Twitter, mas não sei o nome específico dele, mas ele falou, Marcos, eu sei que me lembrou de uma citação do Paulo Arantes, você falando isso, que o Paulo Arantes falava, é um texto de 2004, 2005, ou seja, no começo dos governos petistas, mas ele falava que o Brasil era o país mais preparado para receber o neoliberalismo. E olha que a gente já estava naquele caminho já de neoliberalismo, já de tudo quanto é jeito. Aí ele falava que era o mais preparado porque o Brasil nunca tinha abandonado a sua condição colonial. Ele nunca tinha nem ingressado, nem tensionado as principais bases do colonialismo que estruturava a sociedade brasileira. Então, o neoliberalismo é encontrar um campo muito farto para entrar no Brasil e para que a sua ideologia se fizesse presente, que a população comprasse também aquela ideologia, né? Que é o que a gente vê um pouco hoje também, essa lógica neoliberal, que inclusive o próprio trabalhador absorve também, para inclusive se manter vivo, né? O cara tem que absorver aquela ali, porque senão ele não trabalha, senão ele não vira ali, não consegue se alocar no mercado e tudo mais. Mas ele falava isso, né? Por não ter abandonado a condição colonial, o Brasil era um país apto a receber de maneira voraz o neoliberalismo. O que é interessante pensar isso um pouco, minha gente? Porque o Bose, na construção dele, tem um argumento muito linear. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Assim. Que, inclusive, eu acho que limita a visão dele. Porque parece que tem o capitalismo europeu e tem o capitalismo ou esse semicapitalismo arcaico da periferia, com escravidão, com colonialismo, tráfico negreiro, o engenho, aquele sistema um pouco arcaico de produção e tudo mais. E tem o capitalismo da Europa, que, sobretudo, igual ele fala, que vai emergir com mais força no final do século XVIII, no século XIX, com as luzes, o universalismo, o abstracionismo, o racionalismo e os direitos fundamentais. Né? Então, o capitalismo que... E também com a industrialização, no caso. Né? Mas que tem dois tipos de capitalismo. O capitalismo das metrópoles e o capitalismo das colônias. E isso fica muito colocado no argumento dele a todo momento. Vai ficar mais claro no próximo capítulo que a gente vai ler, sobre Machado, mas que talvez seja um problema, porque não é tão... Primeiro, que não é tão separado assim, talvez nem seja separado, esse capitalismo de lado, o norte e o capitalismo daqui, seja um capitalismo, o mesmo capitalismo, e mais do que isso, que não seja tão linear assim, que haja uma fase teleológica de racionalização do capitalismo, o capitalismo saindo do arcaico para o capitalismo mais modernizado, para o capitalismo mais pragmático e tudo mais. Porque o que a gente vê, inclusive hoje, no caso brasileiro, mas no mundo inteiro, é a volta a um período muito mais parecido com a escravidão em termos de racionalidade do capital. De você objetificar e desprezar toda a subjetividade da classe trabalhadora. Você negar direitos, você negar qualquer tipo de contrato na sociedade, você, de fato, colocar a mercadoria como reguladora de todas as relações humanas. Enfim, como a história colonial embaralha qualquer ideia de linearidade ali de uma história teleológica do capitalismo. Acho que isso é interessante porque o Bose parte um pouco desse pressuposto. O capitalismo vai se racionalizando, o capitalismo vai se modernizando, sendo que não. A charga colonial, inclusive, mostra que o capitalismo tem uma tendência sempre para a violência, sempre ali para a expropriação de terras, sempre ali para violência e desumanização de pessoas. Eu acho que isso falha um pouco no argumento do Bose, porque parece que tem uma história se desenvolvendo. É sempre uma história que tem suas contradições, mas ela vai para frente. E às vezes, talvez não seja bem assim. Eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar o que da colônia, como moderna é a colônia, que a colônia não é arcaico, que é uma coisa que aparece no Bose. A colônia, a escravidão, o engenho, ele é arcaico, sendo que não. Ali é o auge da modernidade, inclusive. Inclusive, para a gente pensar um pouco, porque o Bose, em vários momentos, ele fala, talvez seja anacrônico, ou seja um pouco paradoxal, ler o padre Antônio Vieira e pensar que ele estava defendendo aquilo. Não sei se vocês viram ele falando isso algumas vezes, né? Porque é um cara do barroco, formado ali na escola do pensamento dos jesuítas. Por que ele fica defendendo o capitalismo? Não faz sentido. Faz sentido pra caralho. Foi mal palavra, mas é que faz sentido pra caralho. Portugal era o centro do capitalismo no século XVII. Era ali que era a grande vanguarda. Portugal dominava a porra do mundo inteiro. Portugal estava na África, na Índia, estava na América. Portugal e os brasileiros dominavam o Atlântico. Era o lugar que produzia mais lucro para o capitalismo no mundo. Então, assim, é lógico que faz sentido que o principal ideólogo da porra do Estado colonial, que era o padre Antônio Vieira, pensasse igual um arrombado, um capitalista. Pô, é isso. Assim, ele fala, não, parece que não, porque parece que tem alguma coisa aí. É lógico que não. É lógico que ele é um escroto. Porque acho que falta isso para o Bose falar. O padre Antônio Vieira, ele é um escroto, como é a boa parte dos capitalistas do mundo.
Então, acho que é uma coisa que falta, até porque é isso, né? Parece que é o Brasil lá, a periferia do mundo. Não, o Brasil era centro do mundo naquele momento. Tanto que está todo mundo atrás do Brasil. A Holanda está louca para ocupar o Brasil. A Holanda vai atacar as colônias portuguesas na Angola, porque era o centro. Você dominar aquilo, você dominava o Atlântico Sul. Então, assim, não é um anacronismo do padre Antônio Vieira, não é um anacronismo do Antonil, é porque, de fato, ele era o centro. A escravidão era o centro, era a mola construtiva do capitalismo naquele momento. Eu acho que essa é uma coisa importante, assim, que eu acho que desloca e desmonta um pouco o argumento ressabiado do Bose, né? E aí, para a gente pensar essas permanências, né? Que eu acho que aí é uma sacada dele, né? Como essa lógica do sacrifício está muito presente. Ele fala nos primeiros capítulos e traz agora no Alencar também, mas não só no Alencar, né? Escutando vocês, é a lógica da paixão de Cristo também, do escravo, né? O escravo tem que sofrer. Para salvar a alma dele, ele tem que ir lá viver a via crucis de Cristo, lá no engenho de cana-de-açúcar. O engenho, inclusive, é visto igual um inferno, né? As labaredas de fogo e tudo mais. Ele tem que passar por aquele sacrifício para salvar a alma dele. O Alencar vai construir essa narrativa na literatura, né? O indígena que se sacrifica para fundar a comunidade nacional, para fundar a comunidade de reconhecimento e tudo mais, mas ele tem que se negar. E como isso, talvez, essa ideia do sacrifício é, entre vários mitos, entre essas construções do mito, mas algo que explica o Brasil, e mais do que isso, como a classe dirigente do Brasil conseguiu imprimir esse mito. Ele é mais forte, inclusive, do que outros mitos que a classe dirigente construiu para o Brasil, da democracia racial, da ausência de luta de classe no Brasil, do país com a sua singularidade da confraternização. Mas o sacrifício, hoje, ele é o mais forte. Porque se a gente olha para a sociedade brasileira, por exemplo, a discussão sobre direitos trabalhistas no Brasil, sobre o modelo econômico. A população compra que ela tem que se sacrificar indo para a rua, por exemplo. Não tem a discussão sobre direitos, mas tem o direito que a população tem de sacrificar. Todo mundo fala, eu sou um trabalhador, tenho o direito de abrir o meu comércio, mesmo que isso signifique minha própria morte. Eu sou um trabalhador, tenho o direito de pegar um ônibus, mesmo que isso signifique eu ter contato com o vírus. Há um deslocamento ali do direito à assistência, o direito a receber recursos do Estado e tudo mais, de prestação à saúde, o direito de se sacrificar. Eu acho que essa é uma questão que, como isso está muito colocado, né? É como se o padre Antônio Vieira, lá com seus escravos, ele dando sermão lá no engenho e tudo mais, ou como se o Alencar, escrevendo sobre o sacrifício do indígena, essas ideologias elas venceram, elas foram construídas, né? Elas são retórica de padres, de literatos. Depois o Freire vai escrever isso como ensaio científico, mas como isso virou ideologia nacional mesmo, num momento bem radical das contradições da sociedade brasileira. Que nós mesmos compramos isso, que no momento de morte generalizada no país, a gente tem que continuar sacrificando para que o país não possa parar. Não posso parar para que a gente possa sobreviver. Eu me sacrifico para poder sobreviver. É assim que eu vivo nesse país, me sacrificando. Eu acho que isso tem uma sacada ali do Bose, se a gente conseguir pensar, se estruturar esses argumentos, mas que é muito interessante para analisar a pandemia em um contexto de neoliberalismo. A compra dessa ideia do sacrifício pelos próprios trabalhadores, pelos próprios operários, né? Pelo próprio terceiro Estado brasileiro. A gente como se compra isso, né? Até a dificuldade, né? A dificuldade hoje as pessoas ficam assim. Você fala, a discussão que, por exemplo, a esquerda não consegue fazer. Mas é porque não é que a esquerda não consegue fazer, é porque não tem discussão. Você fala, fica em casa. Aí o cara vira para você, mas eu fico em casa como? Eu tenho direito de ir para a rua, porque se eu ficar em casa eu vou morrer de fome. Tem um pressuposto aí, é que todo mundo está colocado nisso, né? Essa ideia do sacrifício pelo país. Enfim, mas eu acho que isso é uma coisa que é bem interessante que vocês falaram, que eu fiquei pensando aqui, né? E que, obviamente, não é uma coisa que é construída de uma hora para outra, né? São anos aí dessa ideia da necessidade de se sacrificar por um bem maior, por uma ideia de se integrar a essa comunidade. Diga aí. Não, Marcos, é que tu falando sobre essa questão do sacrifício, me veio umas inquietações aqui, aí eu queria colocar aqui, jogar a bomba no teu colo, que é para ver o que tu tem a dizer sobre isso. Porque, assim, a professora Sueli fala muito sobre a lógica colonial, sobre ela chama de pedagogia da sedução, né? De como essa sedução do poder colonial vai fazer com que toda a ontologia do brasileiro vai ser moldada a partir disso, né? E como é que você alcança esse poder colonial?
é através desse sacrifício que a gente está falando aqui, né? Como, não tem como você alcançar essa instância de poder, mesmo que privado de várias coisas, né? Mas só essa ideia de acessar o poder, a única forma para esses seres, sujeitos que subalternizados ou que não são nem sujeitos, na verdade, dentro da lógica da modernidade, é através desse sacrifício, né? Aí, beleza, isso é uma coisa que está colocado. Aí eu fico pensando, a gente trazendo hoje para o contexto atual, como a razão neoliberal e a insurgência dessa racionalidade neopentecostal, da questão da teologia da prosperidade, esse desejo de acessar esse lugar superior, de como você vai conquistar esse lugar, e você vai conquistar isso, assim, e é uma coisa que, porque assim, a gente está aqui, né, no campo da esquerda, vamos dizer, criticando, mas o que é que a gente oferece, né? Qual é, assim, a gente se sacrificaria pelo quê? Porque assim, a gente coloca a crítica, mas essa galera tem uma construção discursiva muito gigante, em que, você aqui, com o sacrifício que você está colocando aqui, você vai alcançar isso, você vai alcançar aquilo, toda essa lógica dinâmica da teologia da prosperidade, e que como isso é assim, fundamental para você entender o Brasil de hoje, né? Essa questão e que tá, e você vê o papel da igreja lá no nascimento da modernidade, né? E você vê aqui 500 anos depois e o papel da igreja, dos fundamentos da igreja, dessas narrativas que são construídas e que, por exemplo, o sacrifício que a gente está colocando como um ponto central, ele permanece, só que só que aqui você vai ter outros elementos que vão mudando, mas que a lógica continua a mesma, né? Essa prosperidade no sentido da salvação, é o dinheiro, é a riqueza, e que é o que você vai conseguir ter acesso com esse sacrifício, só que, na verdade, você não vai conseguir ter esse acesso, mas que, como essa narrativa, ela acompanha o Brasil desde ali do nascimento da modernidade. E outra coisa também que eu achei que tu colocou com uma crítica ao Boss, né? Que ele não pensa esse capitalismo lá europeu e aqui como se fosse essa coisa arcaica, não sei o quê. E eu acho aí a gente tem que dar o mérito também dos pensadores decoloniais, que eles vão trazer essa crítica, né, de que a modernidade ela não vai nascer ali com o iluminismo e os caralho, não. Ele vai nascer ali, né? O Dussel coloca lá aquele marco temporal em 1492, que é quando esse novo mundo é encontrado, né? Porque é aqui que começa a ontologia da modernidade, começa aqui, na América Latina. É aqui que é a objetificação da natureza, é a objetificação de outros seres humanos, a subjugação de outros seres humanos. É uma coisa que vai se radicalizando com o tempo, mas que começa aqui. O capitalismo começa, a derrocada do sistema feudal são anos e anos, que não é uma coisa assim, né? A gente não tem como dizer, o capitalismo só começa ali na Revolução Industrial e isso aqui é uma coisa primitiva, arcaica. Não é o mesmo modelo? Lógico que não, é a mesma coisa, só que né, ele está aqui se estruturando e criando as condições para que ele alcance esse apogeu e vá seguindo. Mas, assim, eu acabei me confundindo, colocando duas coisas, mas essa questão do sacrifício, né, de como ele vem lá do Brasil colônia, com os jesuítas, com os indígenas, e essa narrativa é construída, e hoje, aqui, a gente está aqui vivendo em 2021, as igrejas neopentecostais, a questão do trabalho, a questão do desemprego e a narrativa da prosperidade, como esse sacrifício do trabalhador e como isso é colocado, se a gente consegue colocar em paralelo. Queria saber o que é que tu acha sobre isso. Isso é uma pergunta de prática política do que de grupo, né? O que você acha, Mar? Como é que disputa esse negócio aí, né? Deve ter um texto lá, horroroso, inclusive, do Boulos na semana passada sobre isso. Temos que dialogar. Eu fico puto com essas coisas, porque é isso, temos que dialogar com os evangélicos. Mano, dialoga com os evangélicos. Quem é que eu acho? Todo mundo de vocês aqui, porque parece que é um outro, né? O outro sujeito. Dá muita discussão o Bolso, mais que assim, ele faz do movimento social que ele lidera, tem várias pessoas evangélicas e tudo, mas que é muito aquela discussão do outro, né? Sendo que tem vários evangélicos de esquerda escrevendo sobre isso, inclusive, vários evangélicos dentro do movimento negro, por exemplo, e parece que é um cara que está aqui, né? Parece que ele não convive com os evangélicos no cotidiano, é uma coisa meio fica falando isso, a gente está dizendo isso, não é de hoje que a esquerda fala que tem que dialogar com os evangélicos, né? Inclusive, ninguém mais dialogou com os evangélicos nos últimos 20 anos,
do que o governo do Partido dos Trabalhadores. Dialogou com a porra, assim. E que tipo de diálogo que a gente quer ter, né? Eu acho que, enfim, eu acho que essa é a questão também. Porque eu acho que aquele texto do... Não sei se vocês chegaram a ver esse texto do Boulos, eu estou falando assim também, parece que foi um texto que ele falou. Temos que dialogar com os evangélicos e tudo. Enfim, que eu não discordo, acho que assim, até porque qualquer pessoa, não é uma coisa que dialogar, isso acontece no cotidiano, e tem gente evangélica na esquerda, a gente convive com evangélicos e tudo mais, porque a forma do texto é muito paternalista, uma coisa do outro. Mas eu acho que uma questão que é interessante, assim, antes eu vou chegar na pergunta sua, mas para a gente pensar como às vezes tem vias de explorar a ideia do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade e da sua força no Brasil, olhando para a nossa própria história, porque tem muitos estudos, inclusive, sobre pentecostalismo no Brasil nos últimos anos. Né? O próprio Gessé Souza, quando ele vai analisar lá os batalhadores, ele vai falar da influência da teologia da prosperidade na construção ali do que se chamava o Postman de nova classe média, que era uma besteira falar de nova classe média, mas que dizia aqueles sujeitos que tinham minimamente ascendido nos governos do PT e tudo mais. Mas e muitas vezes olhava a construção dessas ideias a partir de como o pentecostalismo migrou dos Estados Unidos, né, e foi chegando no Brasil, como isso foi se articulando em torno de algumas igrejas, e como isso também se adequava a uma estrutura do Brasil no final dos anos 90, início dos anos 2000, de um país se integrando cada vez mais ao capitalismo internacional, com a questão do microcrédito, com a questão da estabilização econômica, com a questão de políticas incentivadoras do consumo, esse tipo de coisa, e isso, uma ideologia religiosa, se encaixava com a estrutura produtiva, a estrutura econômica do Brasil. Mas eu acho interessante que a gente coloca essa rasura de pensar o sacrifício, mas pensar também essa ideia que está muito colocada na teologia da prosperidade, de que o que te forma é a ação, que é muito colocado, né? Na teologia da prosperidade, você não é pecado, como era para alguma parte da racionalidade cristã, você acumular bens, você ter grande propriedade, você buscar ter lucro. Isso não vira, porque isso tem a origem no protestantismo, né? O protestantismo supera um pouco isso lá desde daquela análise do Weber, né? A ideia de que o protestantismo se encaixa com o capitalismo e tira a hora de pecado, de moralidade, sobre a acumulação de bens, sobre a produção econômica. Mas quando a gente olha para o passado, a gente vê que isso não é só uma coisa do protestantismo. Né? A gente começa a ver que tem outras raízes dessa ideia de integração de uma ética religiosa, de uma ética cristã, no caso, à produção do sistema capitalista, mas muito mais perversa do que a ética protestante burguesa, do que é essa ética senhorial acomodada a um país como o nosso, que está ali nas palavras do Antônio Vieira, que está ali no Antonil, muito colocado, mas é muito mais no Antônio Vieira, que talvez explique muito a racionalidade pentecostal no Brasil hoje também. Acho que essa é uma questão que teria que ser pensada também, se é o meu ver. De como o nosso pentecostalismo não é uma mera importação do pentecostalismo, como muitas pessoas fazem, ou uma importação modificada do protestantismo norte-americano, mas também dialoga com a nossa própria tradição cristã, que tem como centro essa questão do sacrifício e essa própria questão de submissão do seu próprio corpo. Ali é uma imolação, ali é uma via crucis, né? E que isso não é construído em abstrato, que essa lógica da via crucis não é num corpo em abstrato, mas é um corpo subalternizado num país como o Brasil, com essa história, que muitas vezes foi escravizado, foi um indígena, foi uma classe trabalhadora explorada, como é a nossa ao longo da história. Então, acho que pensar essas outras raízes da lógica pentecostal no Brasil pode ser interessante, assim. E aí, que é muito colocado, né? Antes de eu chegar na pergunta mesmo, como está colocado? Não sei se vocês acompanharam o debate da STF há 2 semanas, né? Para a abertura dos templos e tudo mais, como a ideia do sacrifício está muito nos argumentos ali dos advogados pró abertura dos templos e tudo mais, né? Essa ideia de que a sua devoção, a sua prática da fé vai, de alguma maneira, ali você vai se realizar por meio daquele sacrifício, por meio daquilo tudo mais. Enfim, que é uma coisa para a gente pensar. Assim. E aí, por isso que eu tenho esse exemplo também de pensar um pouco pensar assim, para eu falar um pouco a minha posição, é de que eu acho assim, que obviamente a gente tem que dialogar, fazer e tudo mais. Mas eu acho, Edu, assim, a minha visão é um pouco mais radical, assim. A gente tem que ter um programa para dialogar com as pessoas
E mais do que isso, a gente tem que criticar também, cara. Não tem como, assim. A esquerda tem um tom no Brasil muito paternalista, ela não acredita nas suas próprias verdades. E essa ideologia ela tem que ser falada, ela é deletéria, ela é uma bosta, ela tá levando a gente a uma merda de país. É isso, assim. A esquerda tem muita. Não pode falar isso. Tem um moralismo. Então, beleza, mas eu falo, eu não boto fé. Isso é uma construção muito racional de você, uma coisa que você quer impor sua verdade. Eu falo, mano, não é eu que quero impor minha verdade. Acho que aquele julgamento do STF, inclusive, mostra isso. O pentecostalismo, né, essa forma de conceber a política está chegando no Estado. Eleger um presidente. Essa forma de construção da política controla periferias do Brasil afora. E cada vez mais tem um projeto que vincula milícia e igrejas no Brasil. A gente não fala disso porque a gente tem um moralismo. Não, porque isso é a religião do povo, é a grande religião da classe negra, das pessoas negras no Brasil hoje. A gente vai ficar quieto, vendo o que está acontecendo, e de que há um vínculo entre ideologia religiosa e projeto político. Eu acho que, assim, que a esquerda tem que começar a falar disso. Talvez não atacando, muitas vezes, os pressupostos religiosos, mas atacando o projeto, e as pessoas têm medo de falar. Essa é uma coisa que eu fico muito de cara com as pessoas. Assim. As pessoas atacam muitas vezes porque os evangélicos são homofóbicos, até homofóbicos, perseguem pessoas, mas não atacam o projeto de poder político. É uma coisa assim. Eu sempre falo, eu dou exemplo, parece um exemplo caricato, mas é que eu vivia no Rio de Janeiro há 5 anos atrás, fazendo campanha e militância política. E eu via, assim, eu ia para baile funk no Rio de Janeiro, eu via como o baile acontecia. O baile acontecia entre o tráfico, acordado entre o tráfico, a milícia e a igreja evangélica. Então, assim, era tudo junto. Ali tem um projeto de poder. Um projeto de poder que anos depois, foi eleger o presidente da República. E as pessoas não falam disso. Eu entendo que não falam muito, porque tem medo, inclusive, né? A gente sabe de morrer. Mas só que essa questão tem que ser colocada. E acho que, antes de pensar como é que dialoga com isso, é falar a verdade. Tem muita gente à esquerda que acha que tem a verdade. Eu acho que não. Acho que a esquerda no Brasil ganhou o medo de falar da verdade ultimamente. Quer relativizar, contemporizar demais. E tem esse medo de falar em relação a essas coisas. Então, assim, se eu fosse colocar, eu acho que a primeira coisa é começar a denunciar. Tanto no ponto de vista ideológico, inclusive você pode denunciar usando a retórica religiosa, porque tudo que muito do pentecostalismo, como a gente acredita, prega, é contra a doutrina cristã. Basta escutar o que Malafaia, essas pessoas dizem aí, Brasil afora, Silas Malafaia, de Macedo, esse tipo de gente, mas também denunciar o projeto que está por trás das igrejas com paramilitarismo, com tráfico internacional de drogas e tudo mais. Enfim, eu acho que esse é um caminho, inclusive, se a gente for pensar em diálogo com os evangélicos, essencial. Vou dar só um exemplo para finalizar, estou falando muito, mas é porque isso tem uma pergunta que tem a ver com política, mas eu trabalhava na Câmara, pô. Teve um dia que eu estava lá, eu era assessor parlamentar, e aí chegou um pastor lá no gabinete do Chico Alencar, onde eu trabalhava. E ele falou, Marcos, eu tenho um projeto. Marcos, não me conhecia, ele falou, tem um projeto para o deputado Chico Alencar. Aí eu falei, não, senta aí, me conta o seu projeto. Aí ele começou, sou pastor e tudo mais, eu com preconceito, né? Ih, fudeu, o cara é pastor, vai chegar aqui, não sei o quê. E ele tinha um projeto, ele falou, aí ele me contou uma história, né? Eu tinha acabado de chegar na Câmara, ele falando, né? Igreja evangélica hoje no Brasil é ponto de lavagem de dinheiro. Isso não foi eu que falei, não, foi ele que me falou, ele falando, né? Na época era meu juvenil, ponto de lavagem de dinheiro. Lá lava dinheiro de comércio internacional de arma, lava dinheiro do jogo do bicho, lava dinheiro do tráfico, lava dinheiro de milícia, lava dinheiro de tudo que você pensar de podre no Brasil, lava na igreja evangélica. Aí ele, qual era o projeto dele? Aí eu não, projeto simples. Eu quero que a igreja evangélica tenha que prestar contas. Porque a igreja evangélica, igreja nenhuma presta conta para o Estado brasileiro. Não é tributada e não precisa apresentar balanço. Ele não queria nem que fosse tributado, ele queria que apresentasse os balanços. Como é que entra e sai dinheiro na igreja. E ele falou, Marcos, esse projeto dialoga com a própria comunidade evangélica. Porque muitos sabem, têm a fé, mas sabem que pastor usa a igreja para ter relações ilícitas. E a esquerda não faz isso, pô. A igreja não tem projeto concreto para as pessoas, inclusive para as pessoas dessas religiões, porque tem demanda, tem contradição ali dentro. Mas a ideia é que a gente tem que dialogar e mais que isso, tem que aceitar a ideologia, sem da pessoa não é combater a ideologia, mas sem apontar contradições. Acho que essa é a questão.
Porque é o que eu vejo muito, assim. Eu vejo a galera aceita mesmo. Assim. Não só aceita, como tem gente, por exemplo, o Mangabeira 1, a gente leu o Mangabeira 1, e o Ciro Gomes, por exemplo, e o PT, inclusive, que essa ideologia ela vai levar o Brasil para o progresso. Eles falam que o neopentecostalismo é uma forma de avançar e colocar o Brasil para produzir mais, para se integrar ao capitalismo. Eu falo, meus amigos, vocês são loucos, pô. Enfim, falei para caralho, pô, mas para a gente pensar umas coisas. Assim. Eu, obviamente, não falaria isso em um público mais amplo, mas numa reunião política, como foi a pergunta aqui, eu falaria. Beleza, Edu? Eu sou muito moderno, pô. Sou muito assim, eu acho que sempre a razão impera, pô. A verdade tem que ser falada. Deu pra pegar aí, Edu? Falei pra porra, pô. Não, deu certo. Era mais ou menos isso que eu estava pensando mesmo. Eu tenho muito assim, essa coisa do meu Guilherme Boulos, assim, porque temos que dialogar. Meu filho, tipo assim, não, cara, não é que temos que não dialogar. Primeiro que já tem muito evangélico crítico falando e que acho que a gente tem que apresentar um projeto mesmo. Um projeto que contém a verdade dentro. Pois é, quando eu falei na questão, né, de que a teologia da prosperidade, ela oferece, né, essa coisa, e a esquerda tá só criticando, é justamente isso, cadê o projeto, né, como é que essas pessoas vão desejar, né, essa questão do desejo também, né, e é realmente isso, concordo contigo. Não é isso, pô. E eu acho, assim, antes de só passar para a Isa, tem uma grande oportunidade, porque uma das bases da teologia da prosperidade ela se sustentava dentro da estrutura brasileira, como se sustenta aqui nos Estados Unidos, muitas vezes. Porque tem a economia, tem essa lógica neoliberal toda de você acreditar que você pode se prosperar pelo seu engajamento, pelo trabalho, conseguir a liberdade trabalhando e tudo mais. Só que o Brasil não sustenta mais isso. Uma coisa é você falar isso há 10 anos atrás, há 12, 8 anos atrás, com um país sem um grande número de desempregados, um país que tinha uma perspectiva de crescimento, mas cada vez mais essa ideologia vai entrar em choque. Como é que você fala que a prosperidade te realiza na Terra se o país não te dá condições de prosperar? Isso vai cada vez abrir mais uma contradição dentro do segmento neopentecostal no Brasil. E a esquerda tem que saber incidir aí. Tem que aproveitar o momento só. Porque o Brasil não vai melhorar. O projeto da direita é destruir o Brasil. É isso, assim, é formar colônia, é essa desgraça aí. Eles vão radicalizar a porra do negócio. Como é que você faz um projeto para essas pessoas? Eu acho que é isso, assim. Como é que você ensina essa contradição imensa que está estourando no Brasil agora? Enfim, antes de passar para vocês, meu pai sempre fala, quem está gostando da pandemia é a igreja. Meu pai é pessoas, ele sempre ele fala assim, lá pelo Passo Periferia de Brasília, ele fala, né, que meu pai mora sai de satélite, ele fala, não, quem está gostando, cada vez que mais está cheia as igrejas, o povo está desesperado, não tem trabalho, não tem nada, vai para a igreja e tudo mais. Aí eu falei, pai, mas isso é mostra a contradição que a gente está vivendo, né? Enfim, eu estou falando de igreja para caramba, pessoal, mas eu sou uma pessoa cristã também, assim, eu estou criticando, mas que a gente pode exercer aí a crítica também. Diga, Isa. Professor, assim, no meu ver, né, tem toda essa questão da igreja, das milícias, etc. A gente tem que apresentar um plano de esquerda, porém, eu acho que, assim, tem muita desvalorização, agora eu já estou puxando sardinha para o meu campo, mas tem muita desvalorização de políticas públicas. As pessoas não pensam em políticas públicas. Eu entro no direito e tá todo mundo não normas e teóricos e não sei o quê, e todo mundo tem um saber muito bonito, muito legal. Só que aí vai colocar isso em prática, ninguém chama um gestor público, ninguém chama uma pessoa formada em políticas públicas, todo mundo quer falar de norma, todo mundo quer falar de sei lá, de qualquer outra coisa que não seja a realidade, que não seja fazer um projeto, estruturar um projeto bem feito, aí que assim, tipo, não que pessoas do direito, de outras ciências humanas não tenham sabedoria para fazer isso, mas assim, política pública é algo muito amplo, muito maior do que simplesmente, vamos colocar essa norma em prática. Ok, lindo, mas como? Como que a gente vai chegar nessas pessoas? Como que a gente vai... a linguagem que a gente vai usar, o local que a gente vai começar, que também tem muita importância.
Então, assim, eu acho que, tipo, é uma desvalorização que tem, tipo assim, do campo de públicas também. Mas, assim, às vezes, eu acho que às vezes fica muito nessa coisa teórica, 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 teórica. E ninguém chama alguém pra, tipo, sabe, vamos juntar aqui o melhor dos dois mundos, tipo assim, teoria e prática. Vamos colocar. Talvez seja uma das razões que eu fui pra GPP. Mas, assim, tipo, sabe, assim, eu acho que às vezes dentro do direito a gente fica falando de filósofos e tudo mais, e é importante, é extremamente importante, mas tem um a mais. Tem que ter um a mais. Senão não vai ter projeto político, não vai ter como atacar isso de uma maneira eficiente, de uma maneira boa, de uma maneira que mude, tenha um impacto dentro do pensamento, no meu ver, da sociedade como um todo. Acho que é isso. Não, com certeza, Isa. Ainda mais que é isso, né? No direito, em geral, nem discussão filosófica tem, né? A gente tem aquela mistificação lá de ficar discutindo lei como se a lei existisse só no código e tudo mais, e com umas aulas de processo civil. Eu fico até pensando se o povo estuda processo penal no Brasil hoje, para quê? Nem sei, assim, né? Porque o processo penal no Brasil, desde o inquérito, é uma coisa absolutamente diferente do que a gente vê na faculdade em si, né? E nós chega no STF aí que é cada um, como diria o Gilmar Mendes, o Código Penal russo. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa assim, né? Direito à mistificação, né? A gente está aqui batalhando, tentando trazer um pouco de luzes aqui para o direito, mas é isso, e pensar um pouco, né, Isa? Eu concordo com você, sim. Até pensar a história dos cursos de GPP no Brasil são cursos mais recentes, né? Por mais que a gente tinha ciência do Estado, administração e tudo mais, a GPP mesmo demonstra, inclusive, desse Brasil que muito recentemente começou a pensar política pública de fato, né? Política públicas para populações mais vulneráveis, política urbana e tudo mais, porque o Brasil, por incrível que pareça, tinha política de Estado muitas vezes, mas não tinha política pública no sentido como se entende política pública, né? Política de acesso à universidade, política de saúde, tudo isso vem com o marco de 88, muitas vezes, né? Com o marco da Constituição de 88, que tenta dar uma outra construção do Estado, e carece de gente, inclusive, né? Carece não só de gente, mas de que pessoas que não são da área de gestão de políticas públicas se capacitem também nisso. Eu acho que essa é uma questão, né? Que eu acho que é a questão que você está colocando. Sociólogos, antropólogos, juristas, e a gente vê muito hoje também, né? Gente das ciências humanas, das ciências biológicas, exatas, né? Médicos. Você vê o tanto de idiotice que médico fala no Brasil nos últimos anos, né? A coisa assim, eu falo, meu Deus, médico e jurista não saiu do século XIX, assim, é a mesma coisa do que os bacharéis em direito lá do século XIX falando bosta, e os médicos a mesma coisa, assim. Os eugênicos, eles não perdem nada. Mas, enfim, como tem que ter esse diálogo? E a questão, assim, o maior problema é que o Brasil que a gente vive hoje, inclusive no atual momento, né, não quer saber de política pública, né? Acho que essa é uma questão, né? Esse governo agora, por exemplo, o governo foi se orgulhar de ter aberto 22 quilômetros de... Porra, porque se parece sei lá, o prefeito, parece meus tio prefeito lá do interior. Vou inaugurar 22 quilômetros de estrada. A política dessa porcaria de governo é esse, pô. Foi lá para o prefeito Santana. O negócio dele era esse hoje. Vou inaugurar 22 quilômetros de duplicação, pô, não era nenhuma estrada nova, ele duplicou a estrada e não estava completo os 22 quilômetros. Imagina você pensar em política pública estrutural para resolver problema urbano, porque a gente está discutindo com contextos evangélicos, né? O que tem muito a ver com contexto de periferias, contexto urbano, que é o contexto também da população negra, que é política urbana, política de saúde, saneamento básico, política educacional. O governo não quer discutir isso, né? Até te pergunta assim, nesses últimos 3 anos, teve algum projeto, alguma política pública estrutural que esse governo anunciou? Não teve nenhuma, né? Então, assim, essa é uma discussão urgente assim, a ser feita, né? Porque política pública é aquilo que dá materialidade, por meio do Estado, à nossa Constituição de 88. E a gente discute muito a Constituição de 88 no direito, mas não discute como realizá-la concretamente. Então, assim, praticamente, como é que você faz? A gente não discute nem o conceito de política pública.
Eu lembro na época que eu fui escrever um artigo sobre extensão universitária e tinha que discutir um pouco de política pública. No dia, eu tive que comprar livros de GPP, porque no direito não tinha essa discussão, para entender e tudo mais. Então, assim, é um debate fundamental, assim, é um debate fundamental, e eu acho que isso é uma incidência, inclusive, assim, que é um campo, né, para atacar essa direita hoje, que ela não tem projeto, não tem política pública. Ela tem um projeto que a gente sabe que é destruir tudo que tem aí, mas não tem projeto no sentido positivo, no sentido de construção. Enfim, eu acho que essa é uma coisa. Assim. E a gente, querendo ou não, por mais ruim que o Brasil foi muita coisa, nos últimos 20, 30 anos a gente foi modelo para algumas políticas públicas muito boas no Brasil. A política de combate, por exemplo, à fome, que agora voltou no Brasil, foi com todos os alavancos. A política de alfabetização também deu muito certo no Brasil. Com trancos e barrancos, alguma política de acesso ao ensino superior. Políticas em torno do SUS, das UPAs e tudo mais, foram muito boas nos últimos 20, 30 anos também. No entanto, é que está destruindo tudo, né? Esses caras aí, o que eles querem é destruir para virar um grande pasto. Assim, o ideólogo do Bolsonaro, que eles falam que é o Plínio de Arruda Sampaio, não, o Plínio de Arruda Salgado, eu confundindo comunista com integralista. Mas parece ser um Antonil, né? Fazer isso aqui virar um campo, né? Virar o Brasil, virar um campo de novo. Um campo colonial, no caso. Enfim, fala isso. Queria falar mais? Não, professor, eu estava só concordando com o que você estava falando mesmo. É bem esse caminho, enfim, que o governo tá desmantelando tudo. E, assim, como estudante, assim, infelizmente faz um tempo que eu não tenho muito contato com várias coisas do campo, mas eu lembro uma vez que eu fazia parte de um projeto de extensão, e aí aqui em Brasília foi aprovado o BRT exclusivo para mulheres. BRT enfim, um ônibus grandão, assim, que leva. E aí fica longe do centro daqui de Brasília. Sai do Gama, de Santa Maria, que são regiões administrativas, e vem aqui para a rodoviária do Plano Piloto, que é no centro de Brasília. E tinha acabado de ser aprovado isso, e posteriormente o deputado ele pediu para a gente fazer uma pesquisa para ver se isso realmente estava sendo eficiente. E aí eu tinha muitas questões com essa lei, a lei estava mal escrita e fazer lei e depois pedir para ver se é bom fazer essa lei, enfim. E aí quando eu fui ver na realidade, tipo, as mulheres estavam achando isso tipo um oásis, assim, era a última água do deserto, tipo, graças a Deus, não tava dando mais, era, né, muita importunação, enfim, muito tudo. Só que tinha um contra que, tipo, os homens achavam que no vagão misto eles eram os donos, né? E gerava uma situação de extremo desconforto. E, assim, esse exemplo, assim, é mais para ilustrar, assim, que, tipo, tem que ter ações afirmativas, tem que ter um empate, tem que falar sobre feminismo, sobre feminicídio, sobre assédio, mas tem que ter ações muito mais a longo prazo a ser pensado, no meu ponto de vista. Assim, essas ações são muito importantes, mas e a longo prazo? A longo prazo não tem quase nada. O GDF não fede nem cheira. E, enfim, acho que é isso. Assim, não sei se fez muito sentido o que eu falei, mas... E que é uma dificuldade muito, isso até pensar em longo prazo, é porque tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? Política pública pressupõe que há pessoas sujeitas de direitos, né? Para você fazer, por exemplo, a política pública para combater assédio, por exemplo, no transporte público, tem que conceber que há mulheres que são sujeitos de direito, né? Tem que conceber essas mulheres como sujeitos de direito no contexto do direito também a não só a igualdade do ponto de vista ali de não ser violentada e tudo mais, mas também como dignatárias ali do serviço de transporte público. E é muito difícil construir isso a longo prazo num Brasil que as pessoas têm um discurso colocado de que as pessoas não têm direitos. Acho que esse é o mais difícil você sustentar uma política pública, né? Eu fico pensando muito assim, uma das coisas que eu mais batalhei na vida foi por política de cotas raciais.
E como isso é difícil, porque as pessoas não... Inclusive, pessoas que estão no contexto, teoricamente, mais crítico, mais aberto, que é o contexto universitário, elas não veem ali que pessoas negras merecem ser dignatárias de uma política afirmativa, no caso. Eles até, eles não vão ser contra, mas não conseguem conceber isso no cotidiano prático. Que, por exemplo, você tem uma cota para que ela dê certo, não é só ter uma vaga lá no edital, que também pensa que é muito isso. Política pública é você mudar uma coisa só. Não, tem que todo um reajamento da universidade, um reajuste da lógica. Não é só a seleção, não é a forma só como entra, é só você colocar vagas especiais, ali, mais 20% de vagas para negros e pessoas pretas e pardas e vagas para indígenas. Tem que mudar a lógica do processo, o processo tem que ser avaliado, tem que estar mudando de cultura institucional, é a longo prazo. E você não vê isso em 3 anos. É uma batalha constante. Isso tem uma dificuldade que as pessoas não conseguem conceber política pública a longo prazo, mas também tem um pressuposto que não conseguem ver as pessoas como sujeitos de direitos. É muito difícil, assim. A gente pega, por exemplo, né, você citou políticas para as mulheres, né? Nos últimos 15 anos, teve muita política contra a violência de gênero, por exemplo, a construção das casas da mulher brasileira, tentativa ali de construção das delegacias para as mulheres e tudo mais. Com muita luta, porque esse é um país que visibiliza uma violência estrutural contra as mulheres, que é a violência de gênero. E a gente vê hoje isso. Em que pé será que estão essas políticas? Elas existem ainda, mas elas estão muito mais sucateadas que já eram, né, quando elas surgiram. Porque a sociedade que não vê que mulher, se pessoa em geral não tem direito, imagina mulher, né? Porque a maioria das pessoas colocam mulher como se fosse algo menos na sociedade. Então, assim, é muito difícil construir política pública no Brasil, porque tem essa compreensão de que as pessoas não são sujeitas de direito, né? A gente não tem esse pressuposto, né? E muito tem a relação, inclusive, com essa razão neoliberal, né? Porque no neoliberalismo a pessoa não é sujeita de direito, ela é sujeita do seu próprio progresso pessoal do ponto de vista econômico. Quer falar aí, Isa? Não, professor, eu concordo com o que você falou. Né, assim, é bem difícil fazer política pública mesmo a longo prazo no país, assim, mas enfim, a visão que eu tenho também não é das melhores a longo prazo, né, com todo o governo, etc. E realmente, assim, existe uma visão bem limitada de algumas das pessoas no geral em relação a essas políticas afirmativas. Não que eu seja contra as políticas afirmativas, muito pelo contrário. Eu sou extremamente a favor, mas essa é a crítica que eu tenho, mas eu realmente, no Brasil que a gente vive, é complicado de ter essa política a longo prazo que seria necessária. E é isso, né? Querendo ou não, política pública, quem faz, lógico que pode ser feita com diálogo e com engajamento da sociedade civil, inclusive é necessário, mas é o Estado. E o que a gente vê a discussão sobre o Estado no Brasil hoje? Que o Estado é grande, que o Estado gasta demais, que tem que diminuir o Estado brasileiro. Essa é a discussão. Você liga aí na Globo News, abre o Correio Brasiliense, a Folha, o Estadão. Eles já estão agora, né? Porque o mundo inteiro está meio que revendo essa lógica neoliberal, né? Com o Biden aqui nos Estados Unidos, meio que abriu a discussão. Será que o Estado tem que ficar contido mesmo? Será que o Estado não tem que ter um protagonismo na economia? Se você pega os editoriais, a Folha de São Paulo tem uma coluna com economista todo dia, né? Um debate econômico, uma porra assim. Semana passada, todos os dias a coluna foi falando. Os Estados Unidos pode fazer, mas o Brasil não pode. Não, aqui não dá certo. A gente tem que continuar na austeridade. Tem gente, né, que já está na delirância de que o Brasil nem faz austeridade, né? Tem gente que vocês já viram, o povo, os economistas, não, que o Brasil gasta mais, está gastando muito, está tendo déficit, não sei o quê, enfim. Mas ao mesmo tempo está diminuindo também os gastos que só. Enfim, mas tem essa discussão. Então, assim, se a gente não consegue dizer que o Estado já é grande, mas a gente discute que o Estado tem que fazer mais, né? É uma discussão que é muito difícil no Brasil. Assim, é colocada assim, uma hegemonia dos meios de comunicação, de quem tem o debate e tudo mais. É tanto que a gente tem um ministro da Economia que não faz porra nenhuma e ele está aí intocado, né? Assim, ele está um cara aí, ele está passando meio que ilibado aí por todo o processo. Então, todos os ministros sendo jogados na fogueira, do meio ambiente, da saúde, mas da economia está de boa. Porque ele tem esse projeto de o Estado brasileiro não ser nada, né? O Brasil ser um grande balcão de negócios, né? Ele tem reunião não com a sociedade civil, ele tem reunião com as agências
lá de investimento, né? Toda semana ele tem reunião com o dono da XP, né? O novo bilionário brasileiro aí, um dos bilionários que surgiu na pandemia, né? Que estado é esse, né? Então, assim, é muito difícil discutir política pública com o Estado que só está pensando no mercado. A gente tem política pública boa para o mercado e para o agronegócio. Isso aí a gente sempre teve, né? Para o rentismo e para o agronegócio, desde a colônia, inclusive, né? Se a gente for pensar, mas pode ir finalizando, só para a gente finalizar, você vai ficar aqui um bate-papo, já virou meu boteco isso aqui já. Mas só para a gente pensar um pouco, como política pública, para a construção de política pública, para rentismo e para agronegócio, é o nosso Antonil. E que o Antonil fala lá, né? Antonil chega e vira. Tem que cuidar do escravo, fazer isso. Ele tem uma coisa muito assim, as visões da mulher negra, né? Ele tem aquela visão da mulher negra que quase meio que é sublimada, né? Porque ele vai usando aquela voz passiva e tudo mais, mas é uma mulher negra que entra ali na máquina de moer cana, né? No meio do negócio, né? Triturada, e aquilo ali fica uma discussão meio sublimada, né? Essa forma de você relativizar a violência e de apagar o sujeito, apagar a dor, apagar a questão moral que está por trás. Mas aí o Edu até citou aquele exemplo, né? Tem que tratar bem a mulher negra para que ela não aborte os filhos dela e, por mais que isso, que ela continue tendo desejo de reproduzir e de gerar mais outros sujeitos. Ali é uma política pública, minha gente, dando-se bem entre parênteses, uma política pública colonial. O que está colocado? Na política tanto para o contexto agrário como para o rentismo. Porque a primeira forma de rentismo no Brasil, por isso talvez o nosso rentismo seja tão descontrolado, como diz o Ciro Gomes, né, o baronato do rentismo, porque a primeira forma de gerar renda no Brasil, na estrutura econômica, desde a colônia, é o útero de mulheres negras. Era uma forma ali, você ter uma mulher negra, é só você ter uma trabalhadora. Era uma forma de você ter rendas futuras. Uma trabalhadora que geraria com a prole dela um aumento do seu patrimônio sem que você trabalhasse, porque o rentismo é isso, né? Você tem a renda, você joga lá no mercado e você, sem trabalhar, você consegue aumentar o seu patrimônio. Naquela época, como é que você aumentava o patrimônio sem trabalhar? Sem, inclusive, muitas vezes, arregimentar escravo e tudo mais. Era você se valer do útero da mulher negra. E ali, o que o nosso Antonio está fazendo? Ele está fazendo política pública, né? Está estruturando como é que o senhor, no caso, acho que eu falo isso de maneira bem grosseira, pessoal, mas pensando assim, como é que você aumenta a sua renda, ou seja, uma política rentista, e como é que você melhora ali a sua produção agrária, no caso ali, o escravo que vai nascer e depois aumentar o patrimônio, porque o escravo é isso, ele é mercadoria, mas ele também é força de trabalho. Ele une isso no próprio corpo. É isso que o Antonio está fazendo. É esse o Brasil que a gente tem, né? É por isso que a gente tem um país tão lascado do ponto de vista de controle do rentismo, por isso que a gente tem um país tão lascado do ponto de vista do controle da terra. O que a gente vive hoje, a racionalidade para a terra no Brasil, a racionalidade que a gente tem para o mercado financeiro no Brasil é a mesma dos senhores de escravos. Essa é a discussão que está colocada. São os dois setores que a gente não consegue controlar nunca, assim. A gente conseguia, eles inclusive mataram a nossa burguesia industrial, que não existe mais. Né? A gente tem um país de senhor de escravo, e senhor de escravo no sentido dos latifundiários, e de pessoas que vivem sem trabalhar, que são os rentistas no Brasil, porque o dono da XP não faz nada, ele é um rentista ali, e muita gente vive disso no Brasil hoje, ali negociando com o nosso digníssimo Paulo Guedes. Enfim, minha gente, para a gente pensar um pouco nessas coisas, né? Discutir política pública aqui é difícil com essa lógica, né? Mais alguma coisa, pessoal? Hoje foi uma discussão grande aqui. Até cansei aqui, tanta coisa que a gente falou. E aqui no final da tarde bate um sol, tem que mudar essa mesa de lugar. Mas tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza, então. A gente tem, aqui na próxima semana, daqui a um mês, aliás, acho que com o Henrique, né? E aí a gente volta, então, lá com os capítulos 7 a 9, né? Que é um capítulo sobre o Machado de Assis, um dos mais importantes do livro. E do argumento do Bose, um pouco sobre a literatura brasileira, que ele vai falar sobre liberalismo, né, os dois liberalismos brasileiros. Eu acho que é bem importante que tenha essa discussão hoje muito colocada, né, essa crítica ao liberalismo e tudo mais. Tem muita gente fazendo esse debate hoje no Brasil. Eu acho que é interessante retomar esse debate do Bose. A gente vai ter depois o capítulo 8, que ele vai pegar um pouco a emergência, o final da queda da escravidão e a emergência ali das ideias eugênicas no Brasil. E vai trabalhar um pouco Cruz e Souza, o Lima Barreto, e depois o 9, já na República, com positivismo. Beleza, pessoal? Acho que é o Henrique, que eu não lembro quem que era outra pessoa que ia apresentar, mas depois a gente... Eu. É você, né, Mateuzinho? É. Beleza, Eu então. Henrique.
Show de bola, então. Qualquer coisa, aí quando vocês forem planejar também, estamos por aí. É isso, pessoal. A discussão hoje foi grande, né, pô? Tá? Foi uma grande debate. Foi top, pô. Beleza, minha gente? Foi muito bom. Então, um beijão para vocês aí. A gente vai se vendo. Qualquer coisa, só falar comigo lá no Zap Zap. Professor, Beleza? Diga aí, Matheus. não tem ninguém aqui hoje que geralmente faz esse papel, mas tem a história da foto, né, para mandar lá É no verdade. grupo. Posso bater isso. Se tu e o Durval quiserem abrir, não sei se o Durval não está aí. Então, a Joyce até saiu aqui para não sair na foto, não. Deixa eu ver aqui. Durval, não sei se está aí. Deixa eu colocar. Vai, Robson, vai. Aí o Durval. Vamos lá. 1, 2, 3. É nóis, pessoal. Ei, Durval, é o primeiro encontro seu, cara? Olha o áudio aí, acho que está fechado. Acho que fechou. Acho que o Durval está escrevendo ali. Ele acabou mandando para mim, falou que tá com problema no microfone, mas é o primeiro encontro dele. Ah, não. Mas espero que tenha gostado, Durval. E assim, a gente aqui, o pessoal tem muita intimidade já, né? A gente acaba indo para outros cantos, vai virando no final, assim, a gente vai discutindo política e tudo. Mas espero que você tenha gostado. Pô, bom demais, bom demais. No final a gente fica um pouco mais sistemático, mais bravo. Às vezes as pessoas podem até ser de outro aspecto político, né? Pode ser uma pessoa. Aqui quase todo mundo é mais crítico, mais esquerdo e tal. Mas aqui é aberto para todo mundo, né? Aí o debate mais franco e tudo mais. Enfim, mas bom demais, Durval. É um prazer aí, espero que você possa comparecer nos outros também, e aí a gente vai conversando lá no grupo. Beleza, pessoal? Então, é isso. Beijão para vocês aí. Tamo junto. Gente. Falou. Tchau, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Até mês que vem. Deixa eu pegar aqui, Durval, rapidão. Só para te mandar quando que vai ser o próximo. Tinha mandado aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo achar. Eu mando lá no grupo, Durval. É mais fácil. Mando lá e aí já mando os capítulos também. Beleza? Falou, Durval. Valeu. Tamo junto.